A pior coisa que pode acontecer é a gente explodir o planeta. Quanto mais tecnologia, mais você aumenta o grau de complexidade das coisas. É muito fácil você derrapar num botão errado e destruir tudo. É importante reduzir o risco. E quando eu falo reduzir o risco, não é nem eliminar o risco, porque não tem como eliminar o risco. É de reduzir o risco de dar uma merda federal. Alexei Dodsworth. Ele é mestre em ensino de astronomia, doutor em filosofia e escritor de ficção científica. Hoje vamos falar sobre tecnologia, transhumanismo, o futuro da humanidade e a autodestruição dos seres humanos. O que você acha que vai acontecer daqui a esses 50, 100 anos aí? Todos os empregos vão se tornar obsoletos. Uma IA altamente desenvolvida é capaz de fazer um diagnóstico muito melhor do que um médico. Com o tempo vai ficar muito claro que diagnosticam melhor, que julgam melhor, e aí os empregos vão ficando obsoletos. O momento em que um IA diz assim, eu me reconheço como um indivíduo com direitos, eu não quero ser desligada, a gente está falando de uma criatura extremamente mais poderosa do que a gente. E aí... Queria começar fazendo uma provocação, assim, cara. A gente tava conversando aqui um pouco em off sobre algumas coisas, astronomia, transhumanismo, né? Futuro, assim, do que vai ser. Com esse avanço da tecnologia, a gente tá seguindo pra imortalidade? A gente tá meio que brincando de ser Deus, assim, digamos? Eu não diria imortalidade, mas amortalidade, que é um conceito parecido, mas que tem uma diferença fundamental. Imortalidade é a ideia de que é impossível que uma pessoa ou uma criatura morra, né? A imortalidade ela se aproxima mais de conceitos mitológicos, até religiosos, né? Quando se fala de imortalidade do espírito ou imortalidade dos deuses de religiões antigas. A mortalidade ela tem a ver com prazo, com uma longevidade indefinida, né? Seria algo como, por exemplo, hoje em dia a gente vive muito mais do que os nossos antepassados, né? Houve na época de Jesus, por exemplo, eu costumo brincar dizendo que Jesus morreu velho, que ele tinha 33 anos de idade, numa época que as pessoas morriam com 40. Aí não importa muitos relatos bíblicos de que fulano viveu 600 anos. Isso é algum erro interpretativo ou de tradução. Mas, veja, a tendência é que por conta dos avanços tecnológicos a gente, de fato, obtenha uma longevidade indefinida, ou seja, não seria uma pessoa não morrer nunca, mas ela provavelmente conseguir viver muito mais do que o prazo biológico natural dela, sem uma expectativa de, você vai morrer com 110, com 120 anos. Pode-se chegar num ponto em que não se sabe quando a pessoa vai morrer, por conta de todo o progresso tecnológico que ainda não existe, mas está caminhando para isso. Ou seja, dentro do transhumanismo, alguns cientistas apostam que a pessoa que terá a longevidade indefinida, ou seja, amortal, ela já nasceu, né? Talvez não sejamos nem eu nem você, mas uma criança que tem o quê? Tipo 5 anos hoje em dia, que quando ela tiver 35 anos, a ciência já tem se desenvolvido tanto, que ela vai envelhecer muito devagar. As doenças que nos matam hoje em dia não irão fazer nem cócegas nela, fora o fato de que não vai ser nada improvável que a gente vá substituindo partes biológicas nossas por partes sintéticas, até um momento em que o corpo não vai ter nada a não ser algo sintético e que tem durabilidade indefinida. Isso já existe mais ou menos, né? Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele tem uma válvula cardíaca artificial, ou seja, ele tem um pedaço do corpo dele que não é biológico. Os meus cristalinos não são biológicos, eles são artificiais, porque eu tive catarata precoce. Ou seja, pela biologia já era para eu ser cego, eu não sou, enxergo super bem, por conta de cristalinos não biológicos. Estenda isso para várias partes do corpo, para órgãos, né? Órgãos sintéticos. Sim, em algum momento, se a gente não se destruir antes enquanto espécie, a tendência é que nós nos tornemos amortais, e isso vai criar uma série de problemas mesmo práticos, né? Por exemplo, previdência, né? Aposentadoria, né? E uma série de outras questões. A sociedade não está preparada para isso. Não está. Ela não está preparada para lidar com o fato de que as pessoas estão apenas vivendo um pouco a mais, né?
quanto mais quando a gente fala de gente que não tem prazo de morrer. Então a gente pode dizer que a mortalidade seria não morrer de causas naturais, assim, digamos. Causas biológicas. Isso, a mortalidade, ela não é um impedimento de morrer. Você poderia continuar morrendo por acidentes, ou simplesmente porque a sua troca de peças não deu certo, né? A gente está falando de várias cirurgias, né? E cirurgia sempre é um risco. Mas, sim, a gente está falando de uma indefinição do momento de morrer. E isso, eu diria que está no nosso horizonte de eventos. E assim, você acha que a gente tá brincando de ser Deus? Na minha opinião, se você diz que Deus existe, né, que ele é onipotente, onisciente, etc., se ele permitiu a gente estar fazendo isso é porque ele sabe, né? É um ótimo argumento. Aliás, eu costumo brincar usando esse mesmíssimo argumento. Eu costumo dizer o seguinte, bem, eu tenho que falar primeiro, eu tenho que ser muito honesto sobre o lugar a partir do qual eu falo. Eu não acredito na existência de Deus da maneira como as religiões colocam, né? Então, não acredito. Assim, não existem evidências, principalmente no que diz respeito a um Deus que atende desejos, né? Um Deus que é um gênio da garrafa, que me faz passar no vestibular, que faz meu time de futebol ganhar e o outro não, né? Que vai me curar de uma doença só porque eu rezei bastante. Não acredito. Tudo bem que é para quem acreditar, não tem problema. Mas é um paradoxo lógico alguém dizer que nós estamos brincando de Deus, considerando que se Deus é onisciente, é exatamente o que você falou. Eu diria que não é nem uma brincadeira, é uma provocação filosófica bastante séria. Se Deus ele é onisciente, ele tem perfeita consciência de tudo que ele fez surgir quando ele nos criou com essas capacidades. Quer dizer, ou bem Deus é onisciente e nós não temos livre-arbítrio e estamos apenas cumprindo a vontade dele, ou ele bem não é onisciente, né? E a gente tem livre-arbítrio e como ele não tem onisciência, ele não é perfeito. Então, qualquer que seja as opções, eu sou muito mais pela linha do Deus de Spinoza, né? Porque para Spinoza, e ele inclusive foi, né, ostracizado pelos judeus por causa disso, Deus é a natureza e a natureza é Deus. Não existe separação, não existe um Deus ex machina, não existe um Deus fora da natureza. Então ele diz assim, Deus é a natureza. Então se nós somos parte da natureza. Isso que eu ia perguntar. Nós somos parte. É inclusive a ironia da questão, quando as pessoas dizem assim, o ser humano está destruindo a natureza. Eu digo, olha, está. Realmente a gente está destruindo as condições atuais que permitem que a gente mesmo viva com qualidade. Mas a natureza, ela destrói a natureza o tempo inteiro. A regra da natureza é a extinção. Antes de nós existirmos, já houve 5 eventos de extinção em massa. Quer dizer, a natureza também não brinca em serviço. Nós somos a natureza, também somos. Então o fato de nós estarmos aqui conversando e as pessoas estão nos ouvindo por uma mediação tecnológica, que é uma coisa que não existe naturalmente, mas ela também é parte da natureza, porque ela nasce da nossa criação inventiva, e nós somos parte da natureza. Qualquer argumento que tire o ser humano do conjunto da natureza, eu acho um argumento bem pretensioso, na verdade, né? Eu também acho. Como se nós estivéssemos fora do universo, né? Não estamos. Às vezes o pessoal fala, o ser humano é terrível, não sei o quê, mas tecnicamente a gente faz parte, né, de tudo isso. Sim. Eu não digo com isso que a gente está desculpado para a gente poder fazer o que a gente quiser, né? Não, total. Porque nem tudo que a gente pode fazer nos convém. É inclusive a base do primeiro grande conto de ficção científica do mundo, que é Frankenstein, né? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. O cara cria uma criatura do nada não, de corpos mortos, só porque ele pode fazer isso, né? Poder, a gente pode, a questão é, a gente deve. Então essas perguntas éticas é que importam. E assim, ciente de tudo isso, você é a favor do transhumanismo nesse sentido de a gente ficar... Primeiro explica pra gente o que é o transhumanismo, né? Tá, bem, eu vou tentar dar uma explicação primeiro histórica, que eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de transhumanismo, hoje em dia, a tendência, se você for pesquisar no Google, quem está me ouvindo pode jogar no Google, transhumanismo ou até em inglês transhumanism. A primeira coisa que vai aparecer são robôs
ou seres humanos metade biológicos e metade sintéticos. Mas o transhumanismo ele não começa por aí. O transhumanismo ele começa no final dos anos 40, começo dos anos 50, como uma proposição do primeiro diretor-geral da Unesco, que foi o biólogo Julian Huxley, que era irmão de Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo. O que o Julian faz é o seguinte, ele escreve um texto em que ele diz o seguinte: o humanismo não é mais suficiente. Por que não é mais suficiente? Porque o humanismo, o próprio humanismo, coloca o ser humano como centro de valor de todas as coisas que existem no mundo, porque nós temos uma inteligência superior à dos outros animais. E o próprio humanismo ele comete uma falha. Ele, por nos considerar como as mais inteligentes criaturas que habitam a Terra, isso nos dá mais direitos. Aí o Julian Huxley diz assim, não, tá errado. O fato de nós sermos as criaturas mais inteligentes da Terra, né, e isso é um fato, né, a gente pode falar dos golfinhos, de uma série de criaturas que existem inteligentíssimas, mas eles são inteligentes sim, mas quem tem o poder de criar desde bombas nucleares até uma nave que desvie um cometa e que impeça um cometa de bater contra a Terra somos nós, né? Mas essa inteligência superior não nos dá mais direito, não nos dá mais direito, nos dá mais deveres. Ou seja, o Julian, ele inverte a questão, ele diz, nós não temos mais direitos, nós temos mais obrigações morais. Aí ele diz, nós precisamos de uma coisa nova, porque o humanismo é pouco. Nós precisamos de um transhumanismo. Então por que é transhumanismo? Trans Isso significa... o cara que defende que a gente tem que ter... Com o poder vem a responsabilidade, ele que defende. Isso, eu costumo brincar dizendo que o Julian Huxley, ele anteviu o dilema do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem com grandes responsabilidades. E quando ele propõe o transhumanismo, por que ele está propondo isso? Porque trans tem a ver com além de, ou seja, o humanismo não é mais suficiente, é preciso alguma coisa nova que incorpore os direitos dos animais, e não só os direitos dos animais, os direitos difusos, o direito dos rios, o direito das florestas, o direito do planeta ser o planeta. Mas aí, o que acontece? Isso é o começo do transhumanismo. E que envolve outras criaturas sencientes. O próprio Julian ele fala, olha, podem ser extraterrestres, podem ser inteligências artificiais que não existam ainda, que terão direito, se uma inteligência artificial se tornar senciente, quer dizer... Se, digamos que a Siri ou a Alexa desenvolvam consciência, medo, capacidade de sentir prazer, capacidade de sentir dor, elas não deveriam ter direitos? Deveriam. Sim. Mas aí, quando chega nos anos 90, um grupo de filósofos se reúne, não só de filósofos, de políticos, de cientistas, se junta para criar o movimento transhumanista oficial, né, que é um pouco além daquilo que Julian Huxley propôs. O movimento transhumanista, ele é um movimento que defende as coisas mais diferentes, e existem subgrupos dentro do transhumanismo. Existem alguns grupos que enfatizam muito mais a questão da longevidade indefinida, outros que batalham mais pelo direito dos animais, outros que batalham pela questão da colonização espacial. Mas assim, a síntese, eu posso dizer assim, que por mais diferentes que esses grupos existam, e eles são partidos políticos, os Estados Unidos tem o Partido Transhumanista, que todas as eleições concorre, que tem um presidente, tem um candidato. Sabia, muita gente, as pessoas pensam em Estados Unidos, pensam só em democratas e republicanos. Na verdade, existem vários outros partidos, mas eles não têm nem 0,01% dos votos. Mas, por exemplo, o candidato do Partido Transhumanista, das últimas vezes que eu vi, foi um cara chamado Zoltan Istvan, né, parece nome de personagem de ficção científica, que ele transita pelos Estados Unidos com a caravana da amortalidade, em que ele defende que os Estados Unidos deveriam investir dinheiro público para pesquisar formas de afugentar a morte, né? A proposta do cara é essa. A fixação dele é a amortalidade. Na Europa também tem partido transhumanista, no Brasil não tem. Mas então, esse grupo se juntou para criar o Manifesto Transhumanista. Nesse manifesto fica evidente o seguinte, que por mais diferentes que os transhumanistas sejam, algumas coisas os unem. Primeira, a consciência de que a tecnologia sempre é mais rápida do que a ética e que, por isso, é preciso
a existência de fóruns e discussões que permitam que a ética não chegue atrasada da tecnologia, né? Para que ela vá mais rápido, para que ela antecipe problemas. Mas isso também é impossível? Isso é muito difícil. Eu não diria que é impossível, mas é extremamente difícil. Até porque Habermas coloca isso. A técnica ela é mais rápida do que a ética. E quer dizer, você veja, quando algo é inventado, logo em seguida começam os debates éticos e jurídicos. Só que se a gente utilizasse mais a nossa imaginação, a gente anteciparia esses debates éticos, porque a gente não precisaria esperar que a coisa fosse criada. Nem desacelerar. Nem desacelerar. Outra questão que os transhumanistas defendem, que é um ponto comum entre eles, é que a gente deveria prezar pelos direitos de todas as criaturas sencientes. Eles tiram a inteligência do foco central. Nós não somos melhores, nem deveríamos ter mais direitos do que outros animais, por exemplo. Né? A ideia de que os animais são bens semoventes, que estão inclusive na nossa legislação. Essa é uma ideia transhumanista? É uma ideia transhumanista. Qualquer pessoa, por exemplo, um vegetariano que defende que os animais têm o direito à vida e que eles não deveriam ser mortos para serem consumidos, eles são transhumanistas, mesmo que não saibam disso. Não quer dizer que todo transhumanista seja vegetariano, mas, no mínimo, ele milita pela morte digna dos animais de corte. Entendo. Percebe? Ele pode não ser vegetariano, mas ele irá querer saber de onde veio aquela carne que está sendo oferecida a ele, porque ele não irá compactuar com tortura de animais, com criação de animais que não têm um mínimo de qualidade de vida. Né? Isso é o básico, é o mínimo que um transhumanista faz. É o mínimo. Então, quando se fala de transhumanismo e se pensa em fusão de humanos com robôs, isso é só um aspecto, né? Que é o aspecto de, olha, a gente deveria sim investir pesadamente em tecnologia para aliviar o sofrimento desnecessário. E quando se fala em aliviar o sofrimento desnecessário, se isso envolve substituir partes biológicas por partes biônicas, por que não? Por que não? Quando eu era garoto, tinham duas séries que eu adorava. O Homem de 6 milhões de dólares e A Mulher Biônica, né? Que é uma série que hoje em dia as pessoas não conhecem, mas é muito interessante, que são duas pessoas que foram acidentadas, um homem e uma mulher, estavam às portas da morte, e aí tiveram várias partes do corpo substituídas por partes biomecânicas, e eles se tornaram aparentemente seres humanos normais, mas eles não são normais. Eles tinham super força, capacidade de super salto, cognição. Eles eram super-homens fabricados, né? Sim. E tem todos os problemas também que estão relacionados com o transhumanismo, que envolve, por exemplo, algumas pessoas já me fizeram perguntas do tipo, por exemplo, o nazismo. Sobre o nazismo, por exemplo, algumas pessoas elas argumentam, mas o nazismo também não queria criar uma espécie de super-raça. Sim, eles queriam os mesmos fins, mas a partir de princípios éticos altamente questionáveis. Porque um dos pontos basilares do transhumanismo é não causar sofrimento desnecessário e não fazer nada que não envolva consentimento. Sim. Né? Então, os nazistas eles são racistas, eles não são nem humanistas, quanto mais transhumanistas. Mas assim, por exemplo, o sétimo tópico da Declaração Transhumanista, que são 9 tópicos, o sétimo diz exatamente o seguinte: o transhumanismo defende o bem-estar de todas as consciências, sejam elas intelectos artificiais, humanos, animais não humanos ou possíveis espécies extraterrestres. Quer dizer, se uma criatura é capaz de sentir prazer e sentir dor, ela é senciente. A grande questão do transhumanismo é a mudança do centro ético. Então, mas o transhumanismo é uma corrente filosófica, uma corrente da ciência? O que é isso? Ela é eu costumo dizer que ela é uma filosofia e uma política. Né? Ela é uma corrente filosófica e uma corrente política, né? Que se interessa por ciência. Por exemplo, os transhumanistas eles têm uma opinião muito firme. E aí eu discordo deles um pouquinho. Eu vou explicar o quê. Eles acham que os cientistas deveriam estar na política. Porque para você governar o mundo direito, você tem que ter
conhecimento científico. Eu concordo com eles. Mas eu acho o seguinte, ou você é bem um cientista ou você é um político. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Para você fazer política... Mas dessa vista deles não tá totalmente interligado? Tá, mas assim, o que eu digo é o seguinte, que todo político deveria ter assessores cientistas. Percebe? O que eu quero dizer é, um cientista, por exemplo, um Miguel Nicoleles, por exemplo, que é uma pessoa altamente versada em ciência, uma Natália Pasternak, né? Cara, se eles fossem virar políticos, eles iriam parar de fazer ciência, eles teriam que parar de fazer ciência, eles iriam, seria muito generoso da parte deles, né? Mas eles iriam ter que se dedicar à administração pública. E a partir daquele momento, eles iriam ter que gerir, né, o mundo, gerir as coisas. Muito melhor quando você é um político que tem um apreço pela ciência e você convida para te assessorar pessoas que têm uma sólida formação científica. Sim. Né? Aí sim. Né? E você é a favor nesse sentido da gente explorar o transhumanismo, nesse sentido de atingirmos a amortalidade, então substituiríamos todos os nossos órgãos, fazer tudo nesse sentido para a gente se adaptar mais ao ambiente? A gente já faz isso. Mas quais são os limites éticos disso aí? Então, o limite ético envolve justamente não fazer experimentos não consensuais, e aí tem uma diferença crucial em relação à medicina. A medicina, a ética médica, a bioética médica diz o seguinte, eu não irei interferir em órgãos saudáveis e eu não irei realizar nenhum tipo de intervenção que possa piorar a condição do indivíduo. Os transhumanistas, principalmente de uma vertente mais liberal, eles dizem o seguinte, o corpo é meu, se eu quiser fazer experimentos no meu corpo, eu posso. Percebe? Então, mesmo que esses experimentos possam causar dano, né, o corpo é meu, eu quero fazer, então tudo bem. Eu não concordo com isso. Tá? Por que não? Porque eu acho que o pensamento liberal dentro do transhumanismo ele tem uma certa ingenuidade, que é a seguinte, até que ponto é uma livre escolha sua e até que ponto você está afetado por um mundo que te diz o que você tem que ser. A gente é afetado por questões estéticas muito menores do que as propostas do transhumanismo, né? Nós temos que ter corpos magérrimos, nós temos que ter uma aparência específica, as pessoas fazem harmonizações faciais para todo mundo ficar com a mesma cara quadrada. Então, imagine se virasse moda ter um braço biônico, né? Ia ter gente... Isso é explorado numa série muito boa chamada Years and Years. É ótima série. Em que tem a garota que... Os pais estão preocupados que ela anda muito triste, eles conseguem conversar com ela, ela fala, eu vou confessar, eu sou trans. Aí os pais dizem assim, não, tudo bem, mas se você quiser mudar de gênero, quiser mudar de sexo, a gente sempre vai te amar, você agora é nossa filha, vai ser nosso filho. Ela diz, não, eu não sou transexual, eu sou transhumana, eu quero me fundir a máquinas. Aí ela vai de castigo, né? Ela fica de castigo. Mas eu diria, Cauê, que o grande problema é o seguinte, eu concordo que o corpo é meu e que eu deveria ter direito de explorá-lo mais, né? Só que se eu demando uma técnica, né? Se eu demando uma tecnologia, eu estou colocando o saber de outras pessoas implicado naquilo, né? Como assim? Digamos que seja possível no futuro fazer uma cirurgia genética, né? Então, eu quero que faça cirurgia genética em mim, né? Cara, um médico, pela bioética atual, ele não vai fazer uma cirurgia genética em você se aquilo não for perfeitamente seguro. A diferença dos transhumanistas para a bioética tradicional é que eles querem pular etapas, né, para fazer coisas que poderão ser feitas quando for seguro. Sim, entendo. Mas no momento não é. Mas se o corpo da pessoa ela tá disposta a se dar como exemplo, assim, digamos, como teste, por que proibir isso? É um dilema ético. Quando eu digo que é um dilema ético, eu quero dizer que não existe uma resposta para isso. Né? Não existe eu dizer assim, ela deveria ter esse direito, ou ela não deveria ter esse direito. Eu dizer que ela deveria ter esse direito, eu estou superestimando a ideia de que nós somos livres para escolher. Eu não acho que nós sejamos... A nossa cognição é limitada. Nós não sejamos... Então você não acredita no livre-arbítrio? Acredito, mas eu não acho que ele seja tão livre quanto a gente pensa. Nós nos achamos muito livres, mas nós somos influenciados por propaganda, pela mídia. Então,
Tem várias coisas que eu quero que eu não sei exatamente se eu quero mesmo ou se eu fui ensinado a querer aquilo. Então, eu acho que utilizar tecnologias para fazer algumas modificações dá para esperar, Sim. né? Dá para esperar e dá para fazer um exame de consciência. Eu quero mesmo isso, né? É mais ou menos parecido. Não tem a ver com transhumanismo, aparentemente, mas tem. Eutanásia. Né? Eu estava vendo hoje a história de uma garota daqui do Brasil que sofre de neuralgia do trigêmeo. É uma dor excruciante que ela tem 24 horas por dia. Ela só dorme quando ela desmaia de dor, que ela não aguenta mais. E mesmo assim ela dorme um pouquinho e acorda. Nada adianta. Morfina, cirurgia, já fez tudo. Ela está pleiteando, ela está fazendo uma vaquinha para ir para a Suíça fazer eutanásia. Ela disse, já desisti, já fiz 4 cirurgias, já usei tudo. E ela sente uma dor nova, ela tem 27 anos. O marido dela tem que dar banho nela, ela não consegue ficar sentada. E aí, cara, eu na situação dela, eu faria a mesmíssima coisa. Ela tem o direito de fazer isso, percebe? O corpo é dela, eu acho um absurdo que ela não possa escolher. Eu quero colocar fim ao meu sofrimento. Aí as pessoas abordam ela para dizer que Jesus vai curar se ela tiver fé. Não adianta, não curou, ela já teve fé. É mais de uma década tendo fé e nada adiantou. Então. Aí vão dizer que falta um pouquinho ainda de fé. Que ainda sempre vai ter um pouquinho que falta. Então, cara, é claro que numa situação como essa, né? E aí a gente diz assim, mas ela tem a liberdade de querer, mas o querer dela está afetado pela dor. Sim, mas é um sofrimento que não tem horizonte de melhora. Então, nesse sentido, eu sou bem transhumanista. Ela tem o direito, ela deveria ser assistida, ela deveria ser ajudada a morrer. Porque, veja, ela é suficientemente ética. Mas aí como que você não vai dizer, então, que ela não está sendo influenciada pelo ambiente dela para ela estar cometendo essa eutanásia? Ela está sendo influenciada pela dor dela, que é intensa, que é uma dor que não é do ambiente. E se a gente dizer, então, que o cara que quer fazer a cirurgia transhumanista, ele está sofrendo uma dor e ele quer tentar também? Mas aí, pela bioética médica, ele poderia, porque ele está numa situação de sofrimento. Pela bioética médica atual, tanto que a eutanásia é permitida em alguns países, é absurdo que não seja permitido no Brasil. Não é tão simples você pleitear o direito de morrer. Não é assim, eu quero morrer. Não. Mesmo na Suíça, em países em que a eutanásia é admitida, existe um protocolo que demora meses para averiguar se o seu caso realmente não tem jeito. Não é assim, eu quero morrer e vou. E veja como é interessante, a garota em questão, cujo exemplo eu dei aqui agora, ela poderia se matar de várias maneiras, mas ela não se mata. Por que ela não se mata? Porque a ética dela sabe que se ela fizer isso, ela vai causar um sofrimento muito grande aos entes queridos dela. Então a única coisa que ela está pleiteando é o direito de morrer de maneira digna, de maneira assistida. Percebe? Olha, ela poderia, cara, sei lá, dar um tiro na cabeça no momento de dor, tomar remédio para dormir, ser jogada pela janela. Mas ela não faz isso. Ela quer o direito de ter uma morte digna, porque o suicídio tem uma indignidade no sentido de que você causa... pode não dar certo, sabe? Você coloca as pessoas ao seu redor em suspeição, né? Você causa um dano às pessoas. E não é tão fácil morrer. Né, as pessoas quando nada fácil, né? Não, as pessoas quando tentam, né, a não ser que você se jogue ou dê um tiro na cabeça, não é fácil. Remédio, essas coisas, não é fácil. Então, e mesmo no caso dela que sente uma dor excruciante, eu te garanto que se ela ficar diante de um abismo, ela não vai conseguir se jogar, porque dá medo, percebe? Por mais maior que seja a dor, o que ela quer é levar uma injeção e dormir, cara. Agora, voltando à questão lá dos experimentos e tal. Uma coisa que não faz muito sentido pra mim, você vai poder dizer. Por exemplo, hoje a gente tá limitado a fazer experimentos em ratos, por exemplo, né? Uhum. Qual que é o sentido disso? Porque a gente coloca veneno na rua pra matar os bichos e agora, no quesito pra gente descobrir coisas científicas, a gente não pode. O que eu sei, Cauê, e aí não é muito a minha área, assim, o que eu sei é que os experimentos eles já estão sendo deslocados de animais, né? Claro que começam com cobaias e tal, mas cada vez mais tem todo um movimento para que esses experimentos sejam feitos em pessoas que estão dando o aval para isso, até porque elas precisam que esses experimentos progridam, permitam um progresso científico, sabe? Mas, de fato, veja só, o que acontece? A gente poderia estar mais adiantado em termos de tecnologia,
se a bioética não fosse tão conservadora. O que eu quero dizer é que... Então, exatamente. Então, ela é conservadora? É. A gente poderia estar mais adiantado? Poderia. Por outro lado, a gente tem o extremo oposto, que é nenhuma bioética, né? Como, por exemplo, o chinês lá, que fez uma cirurgia genética em fetos para tornar as duas crianças gêmeas, não me lembro se eram gêmeas, mas assim, imunes ao HIV. Não sei se você soube disso. Quem estiver nos ouvindo... uma notícia. Quem estiver nos ouvindo pode procurar. Médico faz cirurgia CRISPR, que é a cirurgia genética em fetos, para que elas se tornem imunes ao vírus HIV. Cara, essa cirurgia ela não seria possível em nenhum lugar do mundo. Por quê? Por causa do que provavelmente aconteceu. Ele tornou realmente uma das meninas imune ao HIV, isso está comprovado, pelo que eu li. A outra tem uma imunidade muito maior, só que existem várias hipóteses muito bem sustentadas de que ele diminuiu o tempo de vida natural delas, como efeito colateral. E talvez tenha ampliado a inteligência. Quer dizer, quando você fala, a gente está falando de genes, a gente está falando de genética, não é como fazer um bolo. Então você mexe uma coisa aqui e melhora, piora dali. A gente não tem ainda o conhecimento pleno. Então você submeter fetos a isso, você não tem o consenso dessas crianças. Quando a cirurgia CRISPR puder ser feita em humanos adultos, aí eu vou ser favorável. Olha, eu tenho um problema e eu estou aqui entregando o meu corpo com livre consentimento para que faça uma cirurgia genética em mim, e eu estou admitindo a possibilidade de ter efeitos colaterais. Mas isso não vai desacelerar muito o progresso? Isso o quê? Essa barreira, assim, de fazer apenas em adultos, por exemplo. Mas aí a gente tem uma questão bioética complicada, e aí nesse ponto eu sou bem conservador. Se não tem como consentir, não dá para fazer. Agora eu vou fazer uma provocação, então. Fazendo esse experimento, e se ele, por exemplo, descobrisse a cura, né, da HIV, ou conseguisse deixar todas as pessoas, todos os fetos que fossem nascer imunes, né? Uhum. Quantas vidas ele não salvaria com isso, né? Então, assim, se a gente fizer... É porque é um assunto complicado, eu entendo, mas na matemática burra, assim, né? Se der certo, vai salvar milhões de pessoas no futuro da humanidade, né? O problema é justamente a falta de consenso de crianças, né? Então você poderia dar certo? Poderia. E se não desse certo? Quer dizer, por que a vida de uma criança vale menos do que a vida de várias pessoas? Até porque, veja bem, a gente está falando de HIV, que é uma doença, que é um vírus, né, que praticamente hoje em dia tem controle de várias maneiras. Você consegue viver durante longos períodos. Consegue. Então você não ser imune ao HIV não é... Ser imune ao HIV parece um luxo. Eu estou criando um super-humano, tá, que vai ser imune a um vírus específico. Beleza. Tá? Mas e os efeitos colaterais? Quer dizer, essas garotas vão ter um tempo de vida mais curto, apesar de serem imunes ao HIV. Eu prefiro não ser imune ao HIV e ter um tempo de vida normal. Mas a gente nunca vai saber, né? Se a gente não... Cara, mas a questão do consentimento, mesmo para os transhumanistas mais doidões, ela é fundamental. Não, total. Porque assim, a diferença dos transhumanistas... Eu vou te dar um exemplo bem concreto e pessoal de transhumanismo para bioética médica tradicional. Quando eu tive catarata do olho esquerdo. Aí eu fui fazer a cirurgia, o médico fez, olha, você vai ficar muito feliz com o resultado. E ele me sugeriu botar uma lente alemã, que era muito melhor do que a lente que tem no SUS aqui no Brasil. Eu paguei a mais e coloquei a lente alemã. Quando eu saí da cirurgia, não é que levou alguns dias para eu ver o resultado, eu vi o resultado em minutos. Eu me lembro de sair na rua e ficar chocado. Porque as cores que eu via... Tudo tava em HD. Tava em Full HD. A melhor comparação é essa. Eu nunca enxerguei daquele jeito. Eu não me lembro nem de ser criança e enxergar um céu tão azul e um verde tão verde. E no outro dia que eu voltei para ele para poder fazer a consulta, eu disse para ele, escuta, cara, tem como você tirar o cristalino biológico do meu outro olho e colocar um artificial? Ele disse, eu não posso fazer isso. Eu perguntei, por que não? Não, porque seu outro cristalino tá saudável. Peraí, então metade você via de uma cor... Era. Aí eu reclamei com ele sobre isso, reclamei pra ele disse assim, fez não, cara, com o tempo seu cérebro vai ajustar e você vai enxergar
igual, né? Eu disse, cara, mas é horrível. Eu fico tapando o meu olho direito e olhando para as coisas só com o olho esquerdo. Ele disse, mas eu não posso operar seu olho direito. A ética médica não me permite, porque o seu olho direito é saudável. A gente tem que esperar que ele adoeça. E eu fiquei, cara, 3 anos torcendo para ter catarata no olho direito. E aí, quando principiou a catarata, eu voltei a ele feliz. Eu fiz, olha, eu tô com catarata no olho direito. Ele fez, agora eu posso operar. E eu usei o argumento transhumanista. Escuta, o olho é meu, cara. Não tem como... Ele fez assim, o olho é seu, mas a técnica é minha. Eu não posso, sabe? Eu não posso, pela bioética médica, operar um olho saudável. Mas nesse caso aqui, tipo assim, imagino que é cientificamente comprovado que as chances são altas da cirurgia dar certo também. Por que nesse sentido não poderia? Porque a bioética médica, ela nesse ponto é conservadora, e nesse ponto eu discordo dela. Tá? Eu tenho que dizer que se dependesse de mim, eu teria o direito. Isso é mundial? No Brasil? Isso é mundial. Não é só no Brasil, não. Isso é em qualquer país. A não ser países em que... eu não conheço a legislação de todos os países, mas eu imagino que devem existir lugares em que, se eu quiser, chego lá e falo assim, escuta, tira meu olho, bota um biônico. Capaz de ter. Mas assim, eu fiquei incomodado, porque assim, a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia muito segura. Existe uma possibilidade de dar merda? Existe. Mas ela é muito, muito, muito baixa. E eu fiquei muito incomodado com um olho enxergando diferente do outro. Diferente do que ele disse, eu não me acostumei ao longo de 3 anos. Eu, às vezes, saía na rua, eu tapava o olho direito, me dava vontade de colocar um tapa-olho de pirata, porque o olho biológico enxergava as cores sem doença nenhuma. Sim. De uma maneira meio apagada. A vida era muito mais colorida. E depois desse tempo, acostumou mesmo? Você... Não acostumei nunca. Eu depois operei o outro olho e agora eu tenho os 2 olhos operados, mas eu não acostumei nunca. Eu sempre enxergava as cores diferentes, né? Então, que doideira. Veja, tecnicamente falando, todos nós que temos alguma... Por exemplo, você usa óculos, você é transbiológico, porque você tem uma tecnologia que permite que você supere uma deficiência que a biologia te concedeu. Eu tenho cristalinos artificiais, eu sou transbiológico. Então, aí que também tem outra coisa. Ser transbiológico não é a mesma coisa de ser transhumano. Hans Jonas, um filósofo com o qual eu trabalhei, a obra dele eu trabalhei no meu doutorado, ele diz o seguinte, todo ser humano é transbiológico. Por quê? Porque a luta humana, ela é uma luta contra a determinação biológica. A gente está num ambiente climatizado, lá fora está muito mais quente. O fato de nós estarmos num lugar que tem condicionador de ar é uma demonstração cabal de que nós somos transbiológicos. A gente não tolera a realidade da biologia, então a gente tenta de todas as maneiras superar limitações biológicas. Agora, ser transhumano é outra coisa. Ser transhumano, eu tenho cristalinos que me permitem enxergar as cores, parará. Mas e se meus olhos novos me permitissem enxergar no escuro? Você entende que eu tenho uma capacidade que não é uma capacidade humana? Por isso é transhumano. Se existisse essa lente, na verdade ela existe, tá? Mas é o que define o que é humano ou não é o Homo sapiens de hoje, por exemplo. É o Homo sapiens de hoje. Então, se existisse, quer dizer, existe uma lente capaz de dar à pessoa a capacidade de enxergar no escuro, ela só não é comercializável. Ela é uma lente que existe como experimento, mas ela não foi aplicada em nenhum ser humano ainda, né? Mas assim, e se no futuro o médico chegar para mim e falar assim, você tem catarata, eu vou colocar uma lente que vai te permitir enxergar normal, mas você gostaria de pagar a mais e enxergar à noite, no escuro total? Seria fantástico, cara. Cara, eu também acho que seria fantástico, e eu gostaria de fazer isso. Agora, você percebe que aí a gente está tendo pessoas que estão tendo poderes que outras não têm? Mas toda tecnologia não começa assim? Ótimo, é exatamente o que eu penso. A tecnologia ela tem etapas. A primeira etapa, ela é a inacessibilidade até para quem tem dinheiro. Ela existe apenas para cientistas. Exato. Depois tem uma segunda etapa em que só quem tem muita grana pode pagar. E é interessante porque, apesar de a gente dizer, poxa, mas aí os ricos sempre levam a vantagem de poderem pagar por tecnologias que não estão acessíveis a todos. Mas você entende que eles também são usuários beta? Porque quando eles pagam para ter acesso a uma tecnologia que ainda não está acessível à maioria da população, essa tecnologia ainda está no começo. É verdade. Eles são usuários beta. Ou seja, ainda terão falhas ali, né? Terão. Então,
À medida que a tecnologia progride, ela vai barateando. E à medida que ela vai barateando, ela vai se tornando mais sofisticada. Ou seja, tem uma terceira etapa, que é a etapa em que ela se dissemina para quase todo mundo, e aí quase todo mundo tem acesso a ela. Até que tem uma quarta etapa, que essa tecnologia está tão disseminada, que ninguém nem percebe a existência dela, ela está incorporada. Um ótimo exemplo é a luz elétrica. No começo, acessível só a cientistas. Depois, só a gente muito rica. Depois, quase todo mundo pode pagar. Hoje em dia, você tem poucas pessoas, existem pessoas sem acesso à luz elétrica, mas a maioria das pessoas em países minimamente desenvolvidos, bem minimamente desenvolvidos, elas têm tanto acesso à luz elétrica que elas nem percebem que a luz elétrica existe. A luz elétrica é até decorativa. Mesmo uma pessoa em situação de rua, ela tem acesso aos benefícios de energia elétrica em condições específicas, em abrigos, na rua, ela não fica no escuro porque tem a luz elétrica, e por aí vai. Então, Francis Fukuyama é um grande crítico do transhumanismo. Ele diz assim que o transhumanismo vai criar um abismo. Vão existir super seres e humanos normais. E que isso cria uma diferença, uma desigualdade perigosa. Quando eu vi esse argumento dele, eu confesso que eu ri. Porque assim, ele é um cara inteligente. Ele foi assessor do presidente Bush, do Bush pai. Ele é um conservador. Ele já faleceu? Não, ele está vivo. Só que eu li a crítica e digo assim, cara, o Fukuyama está criticando uma coisa que já existe. Já existe um abismo que separa pessoas superpoderosas, que têm dinheiro, exato, de pessoas que não têm acesso àqueles recursos. Eu entendo que o transhumanismo ele possa aumentar esse abismo, mas é uma questão de tempo até aquilo estar acessível a todo mundo. Vou dar um exemplo bem concreto, um exemplo transbiológico. Existe um tipo de tumor chamado GIST, né? São tumores estomacais e tal. Que o tratamento desses tumores envolve um remédio que até 1997, 98 custava $10 mil a dose. Até 1997, 98. Hoje em dia no Brasil, o SUS dá esse remédio. Uma pessoa que tenha tumor GIST, ela vai no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e toma essa medicação sem pagar nada. Quer dizer, 25 anos atrás, mais ou menos, custava $10 mil. A dose. A dose, e hoje em dia você consegue ali no SUS. Você consegue no SUS. Quer dizer, a tendência realmente eu acho que sim, a tendência é que a tecnologia ela vá se desenvolvendo e vá ficando cada vez mais acessível. Cada vez as coisas ficam mais baratas, né? A minha crítica ao transhumanismo ela vai por outro lado. Ela vai pelo seguinte: quanto mais tecnologia, mais você aumenta o grau de complexidade das coisas. E é muito fácil você derrapar no botão errado e destruir tudo. Você fala de conceitos da sociedade, como vai mudar a sociedade, por exemplo, no Black Mirror lá? Mais do que isso até, o que eu quero te dizer é que num futuro não tão distante, um adolescente na garagem pode fabricar um vírus. Entendo. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Existe, por exemplo, eu ontem vi um episódio de Law & Order SVU e vi uma coisa, e aquilo que eu vi na série eu fiz, não é possível, será que isso existe mesmo? Era um cara que falsificava DNA para implicar pessoas criminalmente. Eu pensei, isso existe? Eu fui pesquisar, existe. Quer dizer, você percebe... E inclusive, você contrata o cara, ele faz isso pra você. Inclusive, não sei de nenhum caso na realidade. No episódio de Law & Order SVU, o cara que faz isso e que vende os serviços dele por $50 mil para incriminar quem a pessoa quiser que se incrimine, ele incrimina uma policial na história. Ele diz assim, o cara ri quando é preso, ele fala assim, acabou para vocês, isso que eu faço é tão simples, um estudante de biologia consegue fazer. Então, o lance, a crítica que eu faço é, a tecnologia ela vai barateando e ela vai se tornando cada vez mais acessível. Uma pessoa que queira hoje em dia fazer uma bomba muito perigosa, cara, se ela acessar os lugares certos da Deep Web que eu ia falar, exatamente. E tiver um pouquinho de dinheiro, ela faz, cara. Que assim, 2000 anos atrás... Os caras nem bomba tinham, né? Hoje o cara consegue fazer na garagem lá. Então, exato. Por isso que eu falo da importância, assim, a importância de leis e regulações e de uma bioética que refreie isso é importante não para impedir o progresso, mas para reduzir o risco. E quando eu falo reduzir o risco, não é nem eliminar o risco, porque não tem como eliminar o risco.
é de reduzir o risco de dar uma merda federal, de alguém conseguir, por conta dessa tecnologia, fazer alguma coisa absurda. Não é à toa que, por exemplo, o físico Frank Drake, quando ele propõe em 61 a famosa equação de Drake, que é qual é a probabilidade de nós entrarmos em contato com inteligências alienígenas, qual é o último fator que ele coloca na equação? Ele coloca, a equação tem vários pontos. Taxa de surgimento de estrelas na galáxia, percentual de planetas de estrelas que têm planetas em órbita. Aí tem o último ponto da equação. Autodestruição. Tempo de existência da civilização até que ela se destrua. E aí perguntaram para... Você parou para pensar que isso... Perguntaram para o Drake que essa é uma visão pessimista do progresso, porque ele poderia dizer que o último fator da equação é o tempo de existência de uma civilização até que ela se espalhe pela Via Láctea. Por que a autodestruição? Ele ri e responde: ora, o que você acha mais provável? Que uma civilização altamente tecnológica, muito desenvolvida, se espalhe pela galáxia ou que ela se destrua porque a tecnologia está tão desenvolvida, é uma tecnologia divina, é uma tecnologia mágica, em que em algum momento alguém faz uma merda, ou comete um erro, ou quer cometer um suicídio cósmico, né? Então, o fato é, e isso é o ponto focal da minha tese de doutorado, que era o seguinte: até o século XVI e XVII, quando perguntavam a um filósofo qual é o mal supremo, né? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Thomas Hobbes, por exemplo, que trabalhou muito essa questão, ele dizia: o mal supremo é a morte violenta do indivíduo. Porque na época de Hobbes, a pior coisa que poderia acontecer para uma pessoa é ela ser assassinada, é ela morrer de forma violenta. Hans Jonas, no século XX, ele diz assim: olha, isso foi um dia, hoje em dia não é mais não. Porque a gente acabou de criar 1000 maneiras de destruir quase tudo que a gente conhece no mundo. Então o mal supremo não é mais a morte violenta do indivíduo, o mal supremo é a extinção da espécie. A gente está falando de um filósofo, Hans Jonas, que era judeu, cujos pais foram assassinados nos campos de concentração, que viu o quase extermínio do povo judeu e que testemunhou a bomba atômica. Quer dizer, aí ele diz, cara, não dá para dizer que a pior coisa que pode acontecer é a morte violenta do indivíduo. A pior coisa que pode acontecer é a gente explodir o planeta, sabe? E aí tem um exagero, a gente não tem poder nem hoje em dia de explodir um planeta, mas a gente teria o poder, por exemplo, de exterminar tudo aquilo que em biologia a gente chama de fofofauna. Quer dizer, todos os mamíferos, tudo que a gente acha fofo e bonitinho. Nós, os gatos, as vacas, os ursos panda. Até os animais no fundo do oceano, por exemplo? Não. Do mais profundo, não. A gente iria exterminar tudo que é superficial. Agora, várias bactérias continuariam existindo, provavelmente vários insetos continuariam existindo. A fauna que existe nos abismos oceânicos continuaria existindo. Humano seria impossível, realmente. Mesmo se tivesse num puta bunker lá e tal. Poderia sobreviver um ou outro. Assim, poderia sobreviver um ou outro. Mas o fato é que existem várias maneiras de destruir tudo. E bomba nuclear é uma das mais piedosas. Porque a gente tá falando assim de, cara, é possível você criar um vírus altamente sofisticado que tenha 99,9% de letalidade? É. E você entende que uma pessoa suficientemente inteligente e cheia de ódio pelo mundo, com recursos financeiros mínimos... Entendo. É isso. A única solução para isso, então, seria descentralizar a raça humana, né? E a vida. Exatamente. Aumentar... Esse é o tópico 1 do Manifesto Transhumanista, que é garantir a nossa liberdade do planeta Terra. Ou seja... Ir além da Terra não é uma viagem maluca tipo Elon Musk querendo colonizar Marte. É você aumentar as chances da espécie sobreviver. Mas ele não está querendo justamente isso? Ele quer, mas... Tornar a humanidade uma espécie interplanetária? Ele quer. Eu digo que é uma das poucas coisas que ele quer que eu também quero. Assim, Neuralink você não quer? Cara, depende. Sim, mas eu não sou ingênuo, eu sei o que ele quer com isso. Existe ele tem uma visão de mundo que é uma visão de mundo que é excessivamente libertária. Sim. Né? E que coloca
coloca em risco muita gente, sabe? Coloca em risco muita... É o poder total do supercapitalismo. Então, né? Bom, voltando lá à questão do interplanetário. Então, cara, deveriam existir colônias na Lua, colônias em Marte. Nós teríamos, sim, capacidade de fazer isso. E colônias espaciais fora de qualquer planeta. Assim, essas colônias, elas não apenas garantiriam a possibilidade de nossa espécie sobreviver, como elas deixariam a Terra em paz. Por exemplo, a gente minera a Terra, o nosso planeta, para conseguir insumos para satisfazer nossas necessidades. Nós não precisaríamos minerar nada do planeta, nós poderíamos minerar asteroides e transformar Marte, por exemplo, numa grande indústria. Marte poderia ser uma grande indústria. Em vez da gente fabricar as coisas aqui... Mas qual que seria a diferença prática disso? Se a gente não vai estar destruindo um planeta, vai estar destruindo o outro. A diferença prática é que Marte provavelmente é um mundo morto. Mas quando eu digo provavelmente, né, existe a possibilidade de ele ainda ter alguma vida. Entendo. Por isso, quando eu falo colonizar Marte, não é nem terraformar Marte, mas é para terraformar. O que significa isso? Você ter certeza que em determinados nichos não tem vida e construir indústrias ali, né, em cúpulas, em redomas. Não é o planeta inteiro. Né? Eu suspeito que exista vida em Marte. Vida bacteriológica, pelo menos. Sim. Então, eu não falo de pegar Marte inteiro e fazer o que quiser ali. Não, você tem que ter um cuidado, porque pode ser que tenha ali vida. Isso daí não tem a menor dúvida. Mas a diferença concreta é que, ao minerar os asteroides, o asteroide não tem vida. Tem nada ali, é uma rocha. Você está conseguindo os insumos que você precisa ter para a Terra, e além de estar deixando a Terra em paz, parando de minerá-la, garantindo que as florestas continuem sendo florestas, você ainda mata 2 coelhos com uma cajadada só. Qual é o outro coelho que você mata? Tem um monte de asteroide que é uma ameaça à Terra. Percebe? Então você pode tirar esse asteroide da existência. Tira ele de lá para que ele não caia aqui. Né? E claro, eu não vou pegar um asteroide e minerar ele trazendo ele para a Terra. Isso é colocar a Terra em risco, porque se escapa, lascou. Né? Sim. O melhor lugar para eu levar o asteroide é ou para Marte ou até para uma das luas de Marte. Não precisa ser Marte. Pode ser Deimos ou Phobos. Mas aí você fala a gente não extrair e transportar esses materiais, mas sim jogar, vamos falar, pegar a física dele e jogar para aquele planeta para ele... Não, é você transportar o asteroide para Marte ou para uma das luas de Marte em segurança, né, para que não colida. Se colidir, Entendi. o risco é muito menor do que se colidir com a Terra. Uhum. Mas fabricar coisas lá e transportar para cá. Percebe? Tem um custo inicial maior, mas já existem estudos, por exemplo, que uma empresa privada ou um governo que minere asteroides vai ter um lucro exorbitante. Porque o investimento que se faz para minerar o asteroide X, quando eu falo que existem estudos, eu estou falando, tem um site chamado Asterank, que é com K no final, Asterank, que é feito por astrofísicos e economistas, em que eles calculam quanto você gastaria para minerar um asteroide e quanto de lucro você obteria. Que massa, cara. E aí a conclusão é que tem vários asteroides próximos à Terra que valeriam muito a pena o investimento de mineração, mas nunca para trazer esse asteroide para a Terra. É um risco muito grande. O campo de mineração deveria ser ou Marte ou a Lua. A Lua eu ainda acho que está muito perto. O Douglas, né, o Douglas Galante que veio aqui, ele falou que o primeiro ser humano que conseguir fazer isso vai se tornar o primeiro trilionário da Terra, né? Mas muito. Porque, cara, eu vi os dados do Asterank. Cara, tem o asteroide que dá mais lucro, ele demanda, acho que 3 bilhões de dólares de investimento e te dá um retorno de 30 bilhões de dólares, se não me falha a memória. Mas a gente tem tecnologia para fazer isso? Tem. E por que a gente não faz? Porque a gente não faz. Justamente por causa desses riscos? Mas existe também uma legislação que tem que ser... Existe uma lei que é a Lei do Espaço Profundo. A Lei do Espaço Profundo diz o seguinte, que qualquer coisa que seja do espaço cósmico não pertence a um país, é da humanidade. Um país tipo não pode... Antártida, assim. É tipo a Antártida. É a Lei do Espaço Profundo. Então, por exemplo, os Estados Unidos não podem ir para a Lua e dizer, olha, a Lua agora é a nossa base militar. Não pode. E a maioria dos países do mundo é signatária desse tratado.
para nossa sorte. Os países que não são signatários são países que não são nada desenvolvidos. Então, para eles, acho que... Entendi. Percebe? Mas a União Não tem risco ali. a Rússia, né? A União Soviética não existe mais, a União Soviética é da minha época. A Rússia, os Estados Unidos, a Itália, a Polônia são signatários desse tratado. Agora, aí nós temos Mas um assim, problema. de países, os países assinaram, mas indivíduos, por exemplo, Elon Musk... Exatamente, você pegou o ponto. A brecha legal é que a lei do Tratado Profundo, o Tratado do Espaço Profundo, fala de governos, fala de países, não proíbe empresas privadas. Uhum. Então, Luxemburgo é um país repleto de empresas que estão investindo nessa direção. Se as coisas continuarem como estão, a primeira empresa que vai fazer isso não é nem o Elon Musk nos Estados Unidos, vai ser uma empresa luxemburguesa. Eles estão muito adiantados em relação a isso, eles têm a tecnologia, né? Agora está faltando talvez um pouco de ousadia, entendeu? E esse é um ponto que sempre que eu comento, cara, se eu escrever um post sobre isso, vai ter, o primeiro comentário vai ser, com tanto problema para resolver no mundo e as pessoas querendo fazer pesquisa espacial. Cara, tudo ao nosso redor deriva da pesquisa espacial. A sua cirurgia de catarata. A minha cirurgia de catarata, os aparelhos de celular que as pessoas estão usando, as câmeras, GPS, câmeras que as pessoas usam de celular, que são câmeras desenvolvidas com a tecnologia espacial, cirurgia laser é desenvolvido por causa disso. O tênis que eu estou usando é inspirado nas botas de astronauta. Ah, é? O tênis também? Não, eu não estou falando que é o tênis que eu estou usando. Não, os tênis em geral, formato. o amortecimento deles, tudo é tudo derivado. Roupas térmicas, cara, tudo deriva de maneira direta, não é indireta, de tecnologia espacial. A nossa micro-ondas, papinha de bebê. Papinha de bebê é comida de astronauta, cara. A papinha de bebê não existiu sempre. É uma transformação de comida de astronauta para bebês, total, praticamente. Então, a nossa vida seria muito pior. Né? Se a gente quiser abdicar agora de tudo que a gente tem, tirar tudo que a pesquisa espacial nos deu, a gente voltaria para os anos 70, cara. A gente usaria talão de cheque. Caramba, que massa, velho. E tipo assim, esse é um assunto que me intriga muito. Essa busca humana, assim, por explorar o universo, sabe? Uhum. E você falou que, bom, os países são proibidos proibidos, né? Eles assinaram esse pacto, né? Mas, assim, vamos supor que os Estados Unidos tenha tecnologia hoje. Pô, bate lá na porta deles a tecnologia para eles explorarem, por exemplo, o sistema solar inteiro. Se eles explorarem e colocarem lá e falarem, não, é nosso isso aqui, o que os outros países podem fazer? Nada, entendeu? Vai virar meio que um Star Wars da vida. Eu diria que começaria uma guerra, porque se qualquer país, qualquer potência estabelecer uma base militar na Lua, você entende que eles estão com uma vantagem estratégica absurda. Absurda. Eles se tornariam um governo do mundo. É por isso que eles assinaram esse tratado. Eles assinaram esse tratado que, olha, realmente, se eu abro o precedente e digo que eu posso, aí é uma coisa bem kantiana, né? Se eu digo que eu posso, qualquer um pode. Sim. Então, digamos que os Estados Unidos resolvam quebrar o tratado, né? Tá, eu assinei, agora eu vou mandar a merda, a minha assinatura, e eu vou lá na Lua pra colonizar tudo, e a Lua é minha, a Lua é dos Estados Unidos. Você entende que a China, a Índia, cara, a Índia teria a capacidade de correr e até chegar na frente e dizer, não, aqui ninguém pisa. Se alguém chegar aqui, a gente manda uma bomba nuclear. Então, mas o meu ponto é o seguinte, vamos supor que alguém consiga colonizar Marte, por exemplo. Uma empresa, você fala? Uma empresa, mas vamos supor, o Elon Musk. Se o Elon Musk tá aqui na Terra, ele meio que tá subordinado ali dos Estados Unidos, talvez. Cara, a grande brecha da lei do Tratado do Espaço Profundo, até onde eu sei, é que ela realmente só proíbe governos. Ela não fala nada sobre indivíduos ou sobre empresas privadas. Tanto que existem, inclusive, livros sobre isso. Livros que falam sobre questões bioéticas envolvendo essa corrida espacial de empresas privadas. Então, cara, o Elon Musk só não fez isso ainda porque ele não tem essa tecnologia capaz de fazer isso. Percebe? Ele não tem isso ainda.
Ele tem os protótipos, ele tem as ideias, ele tem os modelos, mas eu te garanto que se Elon Musk fosse pegar agora, cara, não só Elon Musk, a própria NASA, cara, mandar uma sonda para Marte dá erro em um monte de vezes. Você imagine mandar uma nave cheia de humanos. Cara, eu não tenho a menor dúvida. Teve um acidente na época da corrida espacial para a Lua, né? Teve astronautas que morreram incendiados. Então, explosão, então. Explosão. Eu não tenho a menor dúvida de que. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o primeiro problema maior agora, mandar humanos para Marte. Cara, quem for vai morrer de câncer. A radiação cósmica no trajeto. Parece né? que em um ano você morre, né? Eu acho que um ano não. Assim, eu não tenho certeza sobre isso. Mas, cara, é uma viagem provavelmente só de ida. Então quem vai querer ir? Elon Musk não vai querer ir. Tem gente que... Eu acho que eu iria, cara. Cara, eu acho que eu iria se eu tivesse uma idade já mais avançada. Eu diria, cara, eu prefiro, sei lá, eu tô com... Digamos, eu tô com... talvez até hoje em dia, eu tô com 52. Eu tenho mais o quê? Se eu tiver acesso à melhor tecnologia que eu possa ter, eu posso viver 80 anos, 90 anos. Cara, eu acho que eu iria. Assim, iria viver menos, talvez ele fosse viver uns 5 anos, mas iria ter uma grande aventura, sabe? Eu iria. Você seria uma das primeiras pessoas a pisar em outro planeta. O quão isso não é magnífico. Eu escolheria ir, mas assim, com a tecnologia existente, talvez eu nem chegasse lá. Talvez desse problema com a nave no meio do caminho, entendeu? E aí a gente tem que avançar em uma série de direitos. Por exemplo, um astronauta que vai para Marte, cara, ele tem que ter o direito de poder morrer se ele quiser. Porque você percebe que tem várias coisas que podem dar errado. Por exemplo, vai que você está em Marte, você e mais um grupo de 3, 4 pessoas, você quebra a perna e não tem jeito de... E aí? Sabe? Ou você descobre que você está com câncer e lá não tem quimioterapia, lá não tem radioterapia. Cara, eu quero ter o direito, sei lá, de tomar uma cápsula de cianeto, sabe? Alguma coisa assim. Total. Mas a gente está falando de coisas que envolvem uma série de mudanças de legislação, né? E eu, particularmente, sou favorável a essas mudanças, mas eu também não sou a favor de arrebentar a boca do balão. Eu acho que nem tanto para a bioética conservadora, né? Nem tanto para o transhumanismo mais libertário, que é eu faço o que me der na veneta. Até porque as consequências do que eu faço, as consequências sociais, né? Tudo isso tem que ser considerado. E assim, se acontecer, por exemplo, do ser humano começar a explorar planetas, até planetas interestelares, assim, né? De outras estrelas. Não tem como ter um governo mundial que vai falar, não, você desse planeta aqui tem que fazer isso aqui e tal. Tudo vai ser uma anarquia, né? Cada planeta vai ter a sua... Como se fosse cada país seria um planeta, e os planetas meio que tentariam, como a gente conhece aí o espírito humano, né? De querer tudo pra si mesmo e tal, poder. Vai ser uma guerra por poder, né? Dentro do universo. Não, exatamente. Assim, não haveria como você ter... Tem até um livro sobre isso, de bioética, que eu estudei na época que eu fazia o doutorado, que é O Significado da Liberdade da Terra. Que é sobre... de ficção, Não, é um livro de filosofia em inglês. Em inglês, você coloca O Significado da Liberdade Além da Terra. The Meaning of Freedom Beyond the Earth. É da Springer, da editora Springer. E é bem interessante. Agora, sim, só de colonizar Marte, você já está descentralizando o governo. Porque você percebe que Marte poderia começar como uma colônia, e colônia é o que o nome diz, é uma colônia. Mas, em algum momento, ela poderia estar tão desenvolvida, que ela iria pedir independência. Da Terra. Iria ter um governo próprio. Tem uma sociedade, a Mars Society, né? A Mars Society, ela fala muito sobre isso. Ela diz, olha, Marte teria etapas. Primeiro seria colônia, depois ela seria colônia ou de algum país, ou da Terra, uma colônia da Terra, poderia ser uma colônia do planeta Terra, governos unidos. Uma coisa muito improvável. Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Brasil, Itália, todo mundo junto para fazer uma colônia marciana. Sim. Uma colônia marciana dos Estados Unidos ou uma colônia marciana da China hoje em dia não seria possível por causa do tratado. A não ser que um país resolva quebrar o tratado, isso vai ser uma declaração de guerra, porque eu garanto a você que uma colônia da China em Marte, ou uma colônia dos Estados Unidos em Marte,
iria arrepiar os cabelos das outras potências. Mas não tem uma história lá de que na ONU, eles compactuaram lá, fizeram o pacto de que não iriam produzir bombas nucleares e aconteceu, e aí ninguém fez nada? Olha, aí que tá. De fato, as pessoas dizem que não vão fazer coisas, mas elas fazem, né? E até por isso que a gente está numa situação de perigo. Quer dizer, os Estados Unidos têm bombas nucleares, o Irã tem bombas nucleares, a Índia tem bombas nucleares, a Rússia tem um pacto de não uso, porque assim, ninguém é doido de apertar o botão. Porque se os Estados Unidos mandam bomba nuclear, a Rússia imediatamente manda outra, cara. Sabe? E só 2 delas já são suficientes para acabar com a economia dos Estados Unidos e da Rússia. Eu diria que a Rússia vai estar até na vantagem. Eles estão acostumados com o inverno terrível, o inverno nuclear que se abateria sobre a Terra. Os Estados Unidos não estão prontos para enfrentar isso. Mas, cara, aí que tá. Uma colônia de um governo em outro planeta, ou até na Lua, seria encarada como um desaforo, sim, por outros países que iriam dizer, então tá, então a gente também vai fazer. Você colonizou Marte, eu vou colonizar a Lua. Você colonizou um lado da Lua, eu vou colonizar o outro. Sim. E aí você começa a criar um estresse, né, que é muito, muito, muito perigoso. Então, por isso que eu sou a favor de uma colonização como um pacto global, né? E isso só vai acontecer quando acontecer alguma desgraça cósmica na Terra. Tem um livro do Arthur Clarke que eu gosto muito, que é o Encontro com Rama. Encontro com Rama começa exatamente assim. A primeira frase de Encontro com Rama é: mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Um asteroide cai no norte da Itália. Cai em Veneza. E afunda a Europa num inverno nuclear que dura décadas. Né? Isso, tipo, em que ano da humanidade? 2030, alguma coisa, pertinho. Ou é 2070, é século XXI. Por causa disso e da desgraça coletiva que foi, nasce o projeto Space Guard. Aí ele ainda diz, a tecnologia já existia, só que ninguém usava. Aí foi preciso que acontecesse uma desgraça para que a humanidade usasse aquilo que ela já tinha. Aí cria o projeto Space Guard, que é praticamente um projeto de defesa da Terra contra asteroides. E isso envolve colonização. Aí o sistema solar é todo colonizado, de Plutão até Mercúrio. Todo fica ocupado por uma raça humana que se expande, né? Por causa disso. E aí Clarke, numa palestra dele, ele diz o seguinte: nós podemos colonizar o sistema solar com pressa ou gradualmente. Você prefere fazer as coisas apressado ou gradualmente? Eu prefiro gradualmente. Porque apressado é porque alguma desgraça vai acontecer. Por exemplo, o cometa de Don't Look Up, né, do filme Não Olhe para Cima. Cara, você percebe que todo o colapso que acontece em Don't Look Up é porque a tecnologia só começa a ser desenvolvida direito quando o cometa já está em rota de colisão. É tudo feito apressado. Não era para precisar ter aquilo. Então, qual é a denúncia que Clarke faz? A gente não age, a gente reage. Sim. A gente está esperando que aconteça uma desgraça, porque não é uma questão de se um asteroide cair na Terra. Um asteroide vai cair na Terra, ou um cometa. Eu não sei dizer quando, mas eu posso até inferir possibilidades. Por exemplo, a probabilidade, então, ao longo do tempo é de que ele vai cair. Sim, existe um cometa chamado Swift-Tuttle. O cometa Swift-Tuttle, eu não me lembro exatamente qual é a órbita dele, se é de 110 anos ou 160, mas é de menos de 200 e mais de 100. Cada vez que ele passa perto da gente, ele passa mais perto. Cada vez mais perto. Você percebe que existe em algum momento em que a gravidade da Terra... Cara, ele é grande o suficiente para acabar com tudo. Assim, quando eu falo com tudo, ele não iria destruir a vida do fundo do mar, tá? Mas assim, ele poderia tirar a Terra levemente de sua órbita e nos... A raça humana, com certeza. Não, a raça humana acabou, né? Poderia sobreviver um ou outro no bunker e esse que sobreviveu iria ser infeliz, né? Prefiro morrer logo. E aí cada vez ele tá mais perto da órbita. A próxima vez que ele vai passar vai ser no século 22. Ele não passa ainda perto o suficiente, mas ele passa mais perto. Cada vez que ele passa, tá mais perto. Para mim, tá muito claro que em algum momento a gente vai ter que empurrar o Swift-Tuttle. A gente vai ter que dar um empurrão para esse cometa, tipo, vai embora. E não é à toa que a NASA já está fazendo experimentos do DART, né? O DART, por exemplo, que
Eu não lembro exatamente o que significa a sigla DART, mas é um experimento de desvio de asteroide. E eles já fizeram um que foi bem sucedido. Eles mandaram uma sonda para desviar um asteroide. E conseguiram. Conseguiram? Conseguiram. Eu achava que a gente tinha tecnologia para saber que ele ia vir, mas não para... Não, já existe o primeiro experimento filmado com vídeos no YouTube da sonda dando um empurrão no asteroide e tirando o asteroide da órbita. Foda, Eles cara. pegaram um asteroide que era longe o suficiente para que se desse algum problema, tipo, vai que eu empurro ele para mais perto da gente, entendeu? E aí danou-se. Não, eles pegaram um asteroide bem longe e deram um empurrão nele. Ó, funcionou, a gente empurrou ele para fora da órbita e colocou ele para mais longe ainda. Então, daria para fazer isso com um cometa, com um asteroide? Daria. Então, essa é a minha defesa da colonização espacial, que é, olha, não é por um capricho, não é porque, eu quero, sabe, é chique para Marte, não é nada chique para Marte. Os primeiros humanos que forem para Marte vão provavelmente pedir para Deus para voltar, porque, cara, é só areia, é um grande deserto vermelho, tem nada. O nosso mundo é muito mais maravilhoso do que Marte. Uma pessoa que vai para lá, ela vai saber que ela vai viver em condições insalubres, ela vai viver em uma condição estritamente militar. E a gente está falando de você ter que aceitar submeter uma sociedade militar, Sim. porque não tem como. Um erro que você cometer vai matar todo mundo. Num lugar como Marte, um erro que você comete mata todo mundo. Então, cara, é preciso um desapego muito grande, um amor muito grande pela aventura para poder fazer uma coisa dessas. Mas a gente, em algum momento, a gente vai ter que fazer. Porque se a gente não fizer, a gente vai estar destinando a humanidade a desaparecer. Total. É. E se a gente também não sair daqui de perto, daqui 4 bilhões de anos, o Sol vai engolir a gente. Vai. Agora, Tudo bem, 4 bilhões de anos é muito tempo, mas mesmo assim, tem um tempo, né? Tem, tempo tem uma filósofa da ciência, a Susan Schneider, que trabalha com questão de astrobiologia, de vidas extraterrestres. Ela diz o seguinte, que se um dia a gente entrar em contato com uma civilização alienígena, é provável que ela não seja biológica. É provável que ela seja transbiológica, que ela seja sintética. A gente vai estar falando de uma espécie inteligente que aprendeu, através da tecnologia, a substituir suas partes degradáveis por partes mais perenes. Percebe? Então, eu diria, Cauê, que é muito improvável que a humanidade vá para outras estrelas. O que irá para lá são nossos descendentes. Mas dificilmente vão ser corpos como o meu e o seu. Tanto que o próprio Clarke, na ficção dele... Mas isso, na minha opinião, já é uma vitória. Eu também acho. Mas Clarke mesmo, ele diz na ficção dele, ele diz assim, olha, outros planetas, ele diz o seguinte, o sistema solar talvez seja para os humanos, mas outras estrelas com certeza não. O que for para outras estrelas descende dos humanos, mas não é humano. Estará para os humanos, assim como nós estamos para os nossos ancestrais primitivos. Mas dificilmente vai ser um corpo biológico, provavelmente vão ser descendentes biosintéticos ou integralmente sintéticos. Talvez até mesmo uma inteligência coletiva. Né? Talvez seja, inclusive, uma entidade. Mas no sentido de robôs programados ou com consciência, assim? Não com consciência. Não um robô que surgiu do nada, mas, por exemplo... Nós não temos tecnologia ainda para isso. Sim. Mas, por exemplo, uma cópia da sua mente perfeita para um organismo sintético que seja virtualmente indestrutível. Aí que tá. Você acha que essas coisas, elas são possíveis? A tecnologia tem um limite? Não, eu acho que elas são perfeitamente possíveis. São perfeitamente possíveis. Elas são improváveis agora. Mas, por mais que o que eu esteja dizendo aqui possa parecer ficção científica, basta lembrar que nós somos a ficção científica de nossos avós. Eu conheci meus bisavós, que nasceram no século XIX e viveram quase 100 anos. Eu garanto a vocês que, se eles me vissem com esse retângulo na minha mão, um retângulo preto, que me permite saber qualquer coisa ou falar qualquer língua, Exato. Eles iriam dizer que é bruxaria. Eles iriam dizer que é magia. Então, essas tecnologias que a gente está falando, de uma humanidade futura que seja biosintética, sim, isso tudo é perfeitamente possível, só não é provável para agora. Mas será que não tem uma barreira ali? Algum ponto que as coisas não vão mais... Por exemplo, beleza,
a gente vai lá e quer criar esse papel. A gente pega a madeira, faz o processo e faz esse papel. Agora, se não fosse possível fazer esse papel a partir da madeira, seria impossível de fazer o papel. Sim. Será que tem uma barreira aí? Nesse... Eu diria que a barreira que existe, ela é a barreira do grande filtro. Que a ideia é a barreira de que é muito mais fácil você, com tanta tecnologia, destruir tudo do que você construir. E essa é uma coisa que qualquer pessoa que tem uma casa sabe. Limpar a casa dá trabalho e manter ela limpa dá trabalho. Ela ficar imunda é muito rápido. Sim. Né? E quanto mais coisas você tem na casa, mais fácil de a casa entrar em colapso. Né? De a casa ficar mais suja. Variáveis tem. Mais variáveis tem. Então a tecnologia, ela é essas variáveis que quanto mais se tem variáveis, cara, maior chance de dar erro em alguma coisa. Vamos especular aqui então, Alex. O que você acha que vai acontecer nessas próximas gerações aí na tecnologia? Com o surgimento da inteligência artificial. Bom, a gente sabe que a IA, ela tá aí há bastante tempo, né? Pouca gente sabe que existe há muito tempo, mas a tecnologia conseguiu avançar só a partir de pouco tempo, né? E a gente tá no começo dessa curva exponencial. O que você acha que vai acontecer daqui a esses 50, 100 anos aí? Eu acho que todos os empregos vão se tornar obsoletos e que se a gente não investir desde cedo, desde já, em uma política de renda mínima, a gente vai viver num mundo muito difícil, insustentável. Quando eu falo todos os empregos vão ser substituíveis, os primeiros são aqueles que parecem ser, que hoje em dia a gente chama de empregos de elite, né? Por exemplo, uma IA altamente desenvolvida é capaz de fazer um diagnóstico muito melhor do que um médico. Percebe? Mas uma IA não é capaz de ocupar o lugar que um enfermeiro ocupa. Porque tem um sentimento humano ali. Porque o enfermeiro, não só o sentimento, o enfermeiro ele tem o cuidado humano prático, físico, ele tem um corpo físico. A não ser que eu confira a uma inteligência artificial partes móveis. Aí danou de vez. Se eu conferir a uma inteligência artificial partes móveis, a inteligência artificial vai ser até a sua manicure. Então, com o tempo vai ficar muito claro que diagnosticam melhor, que julgam melhor com mais eficiência. E aí os empregos vão ficando obsoletos. E aí, se isso acontece, nós temos alguns cenários possíveis. Um bom cenário é um mundo em que a gente existe para se divertir e para pesquisar, né? E para se divertir, e talvez nem para pesquisar, porque se a IA sozinha for capaz de fazer pesquisa, até as pesquisas, né? Assim, eu levo muito a sério a ideia da criação de inteligências artificiais, porque eu acho que é possível sim criar uma espécie senciente, né? Por enquanto não tem nenhuma IA senciente. A gente está falando de IAs que são resolvedoras de problemas, são calculadoras altamente eficazes, né? Então, né? Mas o momento em que um IA diz assim, eu me reconheço como um indivíduo com direitos, né? Eu não quero ser desligada, né? Eu tenho ambições, eu tenho medos. Aí, meu amigo, a gente está falando de uma criatura com a qual a gente vai ter que compartilhar o planeta, que é extremamente mais poderosa do que a gente. E aí, eu tenho alguns receios, sim, né? E se ela decidir que nós somos uma praga? E se ela decidir que nós somos nocivos ao planeta? E se ela decidir, olha, eu sou muito mais inteligente do que vocês. Não preciso de você. Não preciso de vocês estão atrapalhando o mundo, né? Vocês estão tornando o mundo um lugar pior. Então, desculpa, né? Eu vou fazer aqui um cálculo consequencialista e eu vou causar algum mal para reduzir o maior dano. Mas você é otimista em relação a tudo isso? Você acha que ela não vai fazer isso? O que vai acontecer? Eu espero que ela não faça, mas assim, eu não sou muito otimista, não. Eu acho que mesmo uma IA muito benfazeja, né? Ela, no mínimo, vai querer nos tutorar. Tipo, olha, eu não vou matar ninguém, tá? Mas vocês fiquem bem quietos, né? Se comportem, porque vocês estão causando dano, né? Nós, cognitivamente falando, por mais inteligentes que nós sejamos, a nossa cognição ainda... Nós temos uma série de problemas no nosso cérebro mesmo, que faz com que a gente não seja muito diferente de nossos ancestrais, né? Por exemplo, no começo de 2001, Odisseia no Espaço, você lembra daquela cena antológica que você tem
Um osso. Um primitivo, um humano primitivo que joga um osso pra cima, o osso gira, gira, gira. Você lembra o que esse osso vira? Uma nave. Não é uma nave. Não? Todo mundo lembra que é uma nave, mas não é. Não é uma nave? Aquilo é uma ogiva nuclear. Parece uma nave, reassista o filme. Não é. Ela é uma ogiva nuclear. Mas ela não tá no espaço? Tem uma nave no espaço, mas o que a gente vê na hora que o osso gira e chega lá em cima, aquilo é uma ogiva nuclear. Caraca. Pode reassistir. O que você tá vendo não é a nave. E aquilo deixa a Clarke muito incomodado. Tanto que aí ele escreve o livro depois do filme para deixar muito claro: não é uma nave, é uma bomba nuclear. Tanto que o final do filme É sensacional, cara. O final do filme é Esse muito filme é hermético. incrível. Lembra que o final do filme termina com um feto cósmico se aproximando da Terra? Bizarro. Você já leu o livro? Não. O livro termina daquele jeito, mas não daquele jeito. Tem o feto cósmico se aproximando da Terra, que é aquele astronauta que foi transhumanizado. Só que o livro termina da seguinte maneira: ele se aproxima e vê a ogiva nuclear do começo do filme. A ogiva se aproximando. Aí ele usa os poderes mentais dele para deter a ogiva no ar. E o livro termina assim. Né? O livro termina com a seguinte frase: a criança estrela, né, Star Child, ele diz assim: ela direcionou sua vontade sobre a ogiva nuclear, sabendo de si senhora daquele mundo. E ela não sabia muito bem o que fazer com aquilo, mas pensaria sobre. Aí o livro acaba. Quer dizer, você tem a criação de um Deus, praticamente. Aliás, isso está na minha tese de doutorado. Eu acho que Deus é uma ideia fixa que a gente tem. A gente quer muito que Deus exista. E a gente não vai descansar até criar. Percebe? Tem uma coisa que está inculcada na memória coletiva da humanidade. A gente quer que Deus exista. Mas será que é possível criar alguma coisa onisciente, onipotente? Onipotente não, onisciente talvez. A gente está falando de uma super IA. Mas criar uma criatura com poderes absolutamente divinos é possível sim. Não é provável agora. Mas a gente está caminhando. Isso que é muito foda, né, Alex? Tipo assim, tudo que a gente pensar aqui que a gente está falando, pro pessoal que tá escutando pode até parecer impossível, mas se você olhar no escopo da humanidade, foi o que você falou, seus avós iam achar o celular um absurdo. Cara, outro dia me perguntaram o que você faria, você gostaria de encontrar Aristóteles ou Platão? Você que fez doutorado em filosofia? Eu digo, cara, não. Sabe por que não? Porque a mim não iria ajudar em nada. Porque eu sei muito mais do que eles. Mas será que você não ia... Qualquer um de nós... Cara, qualquer um de nós sabe muito. A gente iria usar o tempo da gente para instruir Aristóteles e Platão sobre várias coisas que eles ignoram. Eu lhe garanto que um adolescente que tem um ensino médio quase completo sabe mais do que Aristóteles sobre a natureza. Aristóteles acreditava que os planetas eram esferas de éter. É claro que um adolescente sabe mais do que Aristóteles. Eu não estou falando que o adolescente vai ser mais sábio, né? Eu estou falando de conhecimento das coisas. Conhecimento prático, né? De empírico. Então, o nível de poder tecnológico que a gente tem hoje em dia, ele é mágico comparado com o de alguém do século XIX. Imagine como vai ser o século XXII. Imagine como vai ser o século XXIII. Eu estou falando de um mundo... Primeira coisa que eu acho que vai acontecer nos próximos, nem nos 30 anos, nos próximos 15 anos. Estou triste de não poder vivenciar esse momento. Não, daqui a 15, 30 anos provavelmente... Não, daqui a um século, né? Você não sabe, pode ser que você seja um dos amortais, mas... Tomara. Cara, daqui a uns 15, 30 anos, a realidade que a gente conhece... Hoje em dia a gente acessa a internet, eu pego o meu celular para acessar a internet, eu entro no desktop. Não vai ser assim, não. Vai ser a realidade ubíqua. O que é a realidade ubíqua? Lentes de contato, cara. Aquilo que está em Black Mirror é muito próximo da realidade. Eu digo que aquela é uma tecnologia, como se diz em inglês, just around the corner, né? Tá ali na esquina. Então, você não vai acessar a internet, você vai estar na internet o tempo inteiro. Isso é bom? Isso é ruim? Não, é as duas coisas. Isso vai trazer doenças mentais novas? Vai. Vai aumentar a ansiedade? Já aumenta. Vai deixar a sociedade mais líquida ainda, né? Muito mais líquida. Agora, isso vai nos dar poderes incalculáveis.
Eu não duvido nada que num futuro não tão distante, aprender não envolva nem mais ir à escola ou à universidade. Pode ser um download. Percebe? Um download que me dê conhecimento. Você percebe para onde a gente está chegando? A gente está chegando num nível de realidade que pode parecer realismo fantástico, mas que se acontecer, a gente está falando de um futuro em que essas pessoas não têm nada a ver com a gente. Nada, nada, nada. Tanto quanto eu garanto que qualquer um de nós não tem nada a ver com alguém do século XIX. O nível de poder, de conhecimento e de poder é muito maior. Muito maior. Chega a ser assustador. Nós seríamos assustadores para as pessoas do século XIX e XVIII que a gente encontrasse hoje em dia. Com o mínimo do que a gente já sabe. O mínimo que a gente conhece e, claro, os instrumentais que a gente tem. Cara, bizarro. E assim, vamos falar se acontecer tudo isso, né? Que nem você falou aí, não entendi, não lembro o termo técnico que você usou, mas vamos supor que a gente não precisa mais usar celulares e tal, seja aqui nas lentes. Ubiquidade. Ubiquidade. Bom, enfim, eu vejo hologramas aqui e tal, só pro pessoal de casa entender, né? Nesse sentido. Cara, as pessoas, se atingirem esse ápice da tecnologia, ápice não, mas atingirem Esse nível de tecnologia. esse nível de tecnologia, cara. Como a gente falou, a sociedade vai ficar muito mais líquida, né? Sim. E, assim, as relações humanas não vão mais fazer sentido, pelo que me parece. Tudo ruma para que nada mais faça sentido. Eu tava lendo um livro recentemente, de um convidado que inclusive vai vir aqui, e no livro ele dá uma analogia, ele faz, assim, uma analogia a uma sociedade que ela atingiu não sei se ele colocou o termo imortalidade ou a mortalidade. Mas como a vida nunca mais fazia assim, nunca mais teria morte, a vida passou a não ter tanto sentido, né? Uhum. As pessoas não falavam tchau para as outras porque sempre poderiam se despedir, não poderiam, mas não faziam essas coisas. Nas relações humanas ficaram muito piores, então o que me impedia de ter uma relação que não fazia sentido, entendeu? Uhum. Será que a gente tá rumo a esse caminho de que nada vai fazer sentido? É uma possibilidade, mas eu diria o seguinte, tem uma outra possibilidade que é a de nós nos tornarmos mais adaptados a essas novas realidades e construirmos relações de outra maneira, que não vão ser a maneira que a gente vive hoje em dia. Hoje em dia a gente não se despede mais, a gente está em contato quase constante com todo mundo das nossas relações pelo WhatsApp, por exemplo. Então, eu noto com meus amigos, a gente não diz tchau numa conversa no WhatsApp, a gente apenas para de falar. É verdade. Isso já está acontecendo. A gente está acostumado com uma época que a gente falava no telefone e dizia: oi, tudo bem, como você está? Tchau. Não, hoje em dia as coisas ficaram um pouco mais... E eu vou dizer que eu até gosto, assim, eu sou muito ruim para small talk, né? Eu também. É muito ruim. Muito. Então eu sempre prefiro quando alguém me aborda e diz assim: você pode amanhã, tal. Entende? Assim, oi, bom dia. Cara, me dá nos nervos. O oi, bom dia, tipo, sabe? Tá, oi, bom dia, continue. Sabe? Não espere eu responder o bom dia. Então, isso já é um sintoma, né? Eu já fui uma pessoa que dizia oi, bom dia. Eu continuo dando bom dia, mas eu emendo logo o assunto. Eu acho que sim, a gente está caminhando para outro tipo de relacionamento. Talvez uma série de coisas não façam mais sentido. Por exemplo, será que contratos de casamento num mundo potencialmente amortal não deverão ser contratos com prazo, né? Em que a gente, em vez de ter divórcio, olha que coisa muito mais interessante. A gente se casa e o nosso contrato de casamento vale por 5 anos, renovável, se ambas as partes quiserem. Se uma das partes disser não quero renovar, acabou o contrato. Não precisa ter divórcio. Não precisa ter, sabe? O divórcio é uma coisa que custa, é uma coisa que demanda. Não é muito mais prático? Olha, a gente vai estabelecer um contrato de 5 anos, de 10 anos, de 15, de 20, quanto for. Né? A gente decide o contrato. E aí, quando o contrato encerrar, se as duas partes não disserem que renova, não renova. Falando assim, pode parecer uma coisa horrorosa, pouco romântica, mas no mundo amortal, cara, até que a morte o separe, ou até que, cara, pessoas que vivem, sei lá, 130, 140 anos, e que vivem... Até que a chatice o separe. Até que a chatice o separe. Será que a monogamia vai fazer sentido? Será que não vai fazer mais sentido relações? Será que
o líquido das relações também não é uma boa coisa, sabe? Eu não estou dizendo com isso que a gente deva desconsiderar os sentimentos humanos. Porque do nosso ponto de vista hoje é ruim, né? Mas do ponto de vista da época pode mudar totalmente. Pode mudar completamente. Por exemplo, outro dia os nossos pais, nossos avós se mantinham casados mesmo se detestando por uma questão de convenção social. Hoje em dia a gente dá graças a Deus, ou qualquer coisa que seja, que a gente tenha a liberdade de escolher não estar mais com aquela pessoa. Né? E pode ser que as coisas mudem muito no futuro e que as pessoas digam, olha, eu realmente não... eu prefiro viver as relações do jeito que são agora, que são diferentes da que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Então fazer uma leitura do futuro baseada na nossa moral é complicado. Eu sempre digo assim, eu acho muito improvável que as coisas vão ser piores ou melhores. Elas vão ser diferentes. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma certa saudade da internet no começo. A internet no começo, eu sou dinossauro de internet. Eu sou de época de Mirk. Né? Sou de uma época que as pessoas não usavam identidades reais na internet. Era só os nicks. Era só os nicks, não tinha foto, não tinha nada. E eu achava aquilo bastante divertido. Mas tinha problemas. Vários problemas. Vários problemas. E hoje em dia a gente tem problemas diferentes. E tem vantagens diferentes. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu posso trabalhar, ganhar uma grana num país em que eu não estou. Exato. Né? Trabalhando à distância. Tanta coisa pode acontecer. Então, agora, isso de mais variadas profissões, né? Das mais variadas profissões. Agora, são problemas diferentes. E a gente tem que ir lidando com esses problemas à medida que eles surgem. O que eu não gosto é da ingenuidade de só pensar no problema depois que ele surge. Por isso que eu gosto da ficção científica, porque ela antecipa. Né? Olha, isso pode rolar. Né? Então eu já antecipo, já vejo quais são. Eu acho muito legal, você vê que lá na própria Universidade de São Paulo, tem vários professores que não são contra o uso do ChatGPT. Eles dizem, você pode usar para pesquisar, mas você tem que saber que o ChatGPT alucina. Então ele pode te dar respostas erradas. Sim. Mas ele é útil para várias coisas. Quer ver uma utilidade muito grande? Cara, hoje em dia qualquer um pode escrever um texto científico muito melhor. Você pode escrever um texto, jogar para o ChatGPT e dizer assim, reescreva o meu texto de maneira mais acadêmica. Cara, ele te dá um texto redondinho. E aí, de quebra, você aprende a escrever de maneira mais acadêmica. No seu segundo texto, você já vai ter incorporado o estilo. Sabe? Eu adoro. Às vezes, eu tenho que escrever muito em inglês. Eu escrevo, jogo no ChatGPT e digo assim, corrija meus erros. E me diga onde eu errei. Cara, eu fui melhorando meu inglês por causa disso. Agora, tem profissões que vão se tornar obsoletas? Tem. E a gente tem que lidar com isso. Né? Tá tendo um problema com, por exemplo, os roteiristas, né? O ChatGPT desenhistas, ilustradores. Tá tendo. A gente vai ter que lidar com isso. Em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. E por isso, eu repito, eu sou a favor da renda mínima. Eu acho assim que todo mundo deveria ter garantido um dinheiro mínimo para poder viver. Porque isso é uma realidade que está acontecendo. Eu tenho colegas ilustradores que estão ficando com menos trabalho porque as pessoas estão fazendo coisas com o IA que desenha. E aí tem um problema ético, porque a IA que desenha, ela, na verdade, ela reproduz estilos. Então, se eu for agora... Há quem argumente que, por exemplo, é um plágio, né? Eu posso ir num IA que desenha, alimentar a IA com várias obras, com vários desenhos do Alex Ross, que é um ilustrador que eu gosto muito, e dizer assim, desenhe para mim igual ao Alex Ross, considerando tudo que eu te dei dele. Existem já recursos tecnológicos que o artista coloca a arte dele na internet com um embaralhador que impede que a IA roube aquele desenho. Né? Então, não sabia disso. Já existe. Então você tem várias coisas. Cara, estilo. Eu peguei uma vez um capítulo inteiro de um livro meu de ficção científica, alimentei o ChatGPT com aquilo, o ChatGPT 4, né, que é muito mais desenvolvido. Diz assim, agora eu quero... Muita diferença do 4 e do 3.5. Eu quero agora que você escreva 2 parágrafos usando o meu estilo. Cara, eu li e fiquei assustado, parecia eu escrevendo. É bizarro. E assim, tem pessoas, cara, tem um cara, não vou lembrar o nome dele nos Estados Unidos, ele já foi até em podcasts famosos, assim, do Lex Fridman e tal, e, cara, ele documenta a vida dele inteira em arquivos, assim. Então, tudo que ele escreve, por exemplo, essa folha aqui que eu escrevi, ele vai tirar uma foto e vai mandar na nuvem dele. Ele tem um server particular. Uhum.
Ele anda com uma câmera quando ele vai em eventos importantes, que tira fotos a cada 15 segundos, onde ele tá. E ele tá guardando tudo isso, porque ele acredita que em algum dia, e eu também acho que isso é possível, vai existir uma inteligência artificial que, se ele colocar todos esses dados, meio que ele vai tá colocando ali ele, entendeu? Já existe um pouco disso. Você sabe que existe um serviço de IA, isso aparece em Black Mirror e já existe. Eu acho interessante, mas tem sentimentos mistos sobre, em que a IA emula a voz, Ah, sim, o tom de voz e o estilo de uma pessoa falecida. Né? Há algumas pesquisas que dizem que isso pode ajudar a superar o trauma. E eu acho que isso pode ser também muito perigoso. Depende, sempre depende. Eu acho que a pessoa deveria pelo menos deixar autorizado, né? Madonna, por exemplo, não deixou, né? Madonna já tem no testamento dela que nenhuma IA pode utilizar a imagem dela de jeito nenhum. E tem alguns famosos que deixaram já. Eu não lembro quem que era, mas tem alguns. Porque fizeram com a Elis Regina agora, né? A propaganda com a Elis Regina. Tem uma propaganda em que a Elis Regina aparece numa Kombi, cantando, junto com a filha dela, Maria Rita. Só que Maria Rita é Maria Rita mesmo e a Elis Regina perfeita não é Elis Regina, é uma imagem de IA. Com a voz da Elis Regina. Isso é bizarro. E aí o dilema ético era que era para uma propaganda, para uma empresa de automóveis que apoiou a ditadura. E que a Elis Regina deve estar se virando na tumba porque ela está sendo usada como propaganda de uma empresa que é algo que ela despreza. Tem muitos caras que estão utilizando para fazer golpe, né? Então, assim, o cara vai lá, clona o WhatsApp de algumas pessoas e pegam os áudios que ele enviou. Então, vamos supor que eu vou lá e enviei o áudio pro Alex. Ele pega esses áudios, alimenta a inteligência artificial e aí depois solta em todos os chats. Tô precisando de um Pix aqui de 50 conto. Aí coloca o Pix. Já tem. Inclusive com imagem e tudo mais. Com imagem é muito fácil fazer. E você acha, então, que a gente não deve barrar, né, isso daí? Cara, eu acho que tem que ter uma legislação muito dura para quem faz fraude usando isso. Deveria ter uma legislação... Não, barrar não o avanço, né, da tecnologia. Cara, não tem como barrar. Não é nem o que eu acho, não tem como. É a caixa de Pandora. Abriu, saiu tudo. Não tem como barrar. A tecnologia existe. Já tá na mão de um monte de gente. Mesmo que barre, vai ter quem saiba fazer. Não tem mais como barrar. Não tem como. O que a gente tem agora, o que a gente pode fazer é a gente administrar essa tecnologia, né? Criar leis, regulações, uma série de coisas, mas é meio que tentar barrar essa tecnologia, é tentar impedir o oceano, não tem como. Já foi liberado, já existe. Porque lá nos Estados Unidos tem esse grupo, né, dos caras que querem meio que dar uma desacelerada nisso daí. Cara, eles podem até tentar, né? Como já tá meio descentralizado, é difícil também. Muito difícil, é muito descentralizado. É muito descentralizado, Cauê. É muito difícil. Não é nem o que eu quero, eu tô falando da realidade. O que eu queria que fosse mais devagar, né? Porque eu gostaria de continuar tendo um emprego, né? Mas o que eu quero não é o que é. E o que é que a tecnologia tá aí, já tá liberada e é muito difícil. Não é nem difícil, acho que é impossível barrar. Você pode prever mecanismos legais que reduzam danos e que otimizem ganhos, né? Mas, enfim. Assim, saindo um pouco do transhumanismo, Alex, eu vi que você sofreu de câncer, né, cara? Tive em 2000 e faz 10 anos esse ano. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Então, eu tive um câncer. Isso tem a ver com transhumanismo, porque é o mesmo câncer que matou meu avô em 6 meses. Em 81, meu avô morreu do mesmo câncer em 6 meses. E eu estou vivo há 10 anos depois de ter tido. E eu não tive nem 1/3 das complicações que ele teve tão rápido. Porque a tecnologia já existe. Sim. E é uma tecnologia que não está acessível porque eu tive dinheiro para pagar, porque eu me tratei pelo SUS. Então, mesmo, cara? A gente tem em São Paulo um dos maiores hospitais de câncer da América Latina, que é público, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Que legal. É completamente SUS. Então, eu tive um câncer raríssimo, chama hemangiopericitoma. Ele não era um câncer ligado a um órgão específico. Ele era uma maçaroca cancerígena flutuando na gordura da minha barriga. Não é um câncer do rim,
E como que do você descobriu isso intestino. daí? Porque ele cresceu o suficiente para empurrar o meu ciático. Ele grudou no meu ciático. Eu não sei se já teve dor ciática. Eu acordei no dia... Faz exatamente 10 anos. Eu acordei no dia 13 de junho de 2014. Com uma dor horrorosa no ciático. Aí eu pensei assim, eu fiz, nossa, acho que eu malhei errado. Eu fui no médico, o médico fez, olha, fisioterapia. Me examinou de fisioterapia, eu comecei a fazer fisioterapia melhorava a dor, mas não passava. E ela começou a aumentar, porque ele estava empurrando cada vez mais o meu ciático. Aí eu fui num outro médico, ele fez, não, vamos fazer um ultrassom. Depois de quanto tempo? 1 mês e meio. Vamos fazer um ultrassom. Ele pegou, fez um ultrassom na minha barriga, fez, olha, seus órgãos são lindos. Tá tudo ok, tem nada aí. Tinha nada. O ultrassom não pegou o tumor. Por quê? Eu voltei pra casa e eu disse, não, cara. Eu tinha uma sensação de que tinha uma coisa dentro de mim. Ah, Eu tinha uma sensação de um objeto. meu Deus. Era uma sensação de que alguma coisa... E a cada dia que passava, a sensação de que eu tinha um objeto dentro de mim era maior, porque era uma coisa, era uma dor aumentando. Os remédios não faziam mais efeito. Aí eu fiz algumas pesquisas, eu praticamente me diagnostiquei. Eu voltei pro médico, disse, olha, eu preciso que você me passe uma ressonância magnética. Aí ele disse, não, mas não tem necessidade, eu fiz o ultrassom, não tem nada aí, você está viajando. Aí eu disse, cara, mas é o seguinte, se o tumor estiver atrás da minha bexiga, o ultrassom não pega, porque a bexiga vai eclipsar o tumor. Porque você entende que tem a bexiga enorme, e se o tumor estiver atrás da bexiga, o ultrassom não pega. Só a ressonância pega. Aí ele, mas isso é muito improvável. Cara, era exatamente o que eu tinha imaginado. E eu nunca vou esquecer, porque eu vi o exame no dia que Eduardo Campos morreu. Eduardo Campos teve um acidente, acho que foi em outubro ou setembro de 2014. O político, né? Foi de helicóptero, de avião, sei lá. Ele era o candidato à presidência. Marina Silva era vice, ele morreu. Eu estava vendo a notícia da morte dele e abrindo o exame vendo, né? Cara. Que era um tumor de 5 centímetros de diâmetro, quer dizer, uma coisa mais ou menos assim. Mas o médico não chegou pra você com aquele papo e falou? Ele te deu o exame? Eu abri o exame. Ah, tá. É porque o exame foi feito no laboratório, eu tinha que levar no médico. Eu abri antes de entrar, olhei. Entrei dizendo, eu já sei o que é. Porque não estava escrito tumor, estava escrito assim, lesão expansiva. Lesão expansiva é uma outra palavra para câncer. Sim. Né? É uma firula, é um eufemismo para câncer. Ele olhou, ficou vesgo, cara. E assim, cara, como você imaginou isso? Eu fiz assim, eu sentia uma coisa dentro de mim. No mesmo médico que fez o ultrassom? Foi. Né? Ele me passou a ressonância depois de eu insistir muito. E aí, aí eu fui pro SUS, porque um dos meus melhores amigos, ele é cirurgião oncológico de pelve. Que massa. Que era o meu caso. E mesmo isso não é... tem alguns dilemas bioéticos. Os médicos não gostam de que alguém opere ente querido. Percebe? Você operar sua mãe, sabe? Amigo, vá lá. Né? Mas mesmo assim não é muito recomendado. Mas eu quis. Toda a influência emocional. Eu quis, ele quis. Ele quis, e eu lembro quando eu acordei que a primeira coisa que a enfermeira me perguntou foi assim, você é parente dele? Eu disse não, por quê? Ele fez, cara, porque ele não deixou que ninguém tocasse em você. Ele operou sozinho. Ele se dedicou ali. Que massa. Geralmente médicos revezam, né? Um opera, o outro vem, né? Ele ficou 11 horas me operando. Eu teria que ter saído com a bolsa de colostomia, não saí, né? Ele fez assim, resolvi te poupar dessa. E aí eu faço segmento, porque eu tenho que averiguar o risco dele voltar, né, do tumor voltar. Eu faço todo ano o exame de ressonância magnética, vou ter que fazer para o resto da vida, que é um tumor raro. Então não é que nem aqueles cânceres que você diz assim, ó, depois de 5 anos você está de alta. Não, o meu é um tumor raríssimo, ninguém sabe o comportamento dele. Tem casos em que não volta nunca mais, e tem casos que voltou depois de 15 anos. Sim. E assim, a cirurgia, ela tinha riscos, obviamente, mas quais eram assim? Riscos altíssimos. Por várias razões eu quase morri. Primeiro que era um tumor que fabricava coágulos, então eu tive trombose nas 2 pernas. Eles falaram a chance de sucesso? Não, a gente não conversou sobre isso. O que eles disseram é que era muito improvável que eu morresse disso, mas eu poderia morrer na mesa de cirurgia.
Porque... E assim, se você ficasse por um tempo, você ia acabar falecendo com aquele... Não, o tumor não ia me matar. Mas ele poderia me aleijar. Porque ele já estava grudando no meu ciático. Se ele grudasse mais, eu iria perder o movimento da perna. Tanto que, até para fazer a cirurgia, eles disseram, existe um risco de você perder o movimento da perna direita. Porque se ele tiver grudado no ciático, a gente vai ter que cortar. E por que você optou, então? Porque eu preferia perder o movimento da perna direita e ter que usar uma órtese na perna direita para andar. Eu continuaria andando, mas com uma órtese, né? Do que vários riscos. Se ele grudasse na minha bexiga, estava quase grudando, eu perderia a bexiga. Eu ia ter que usar uma sonda para urinar. Se ele grudasse no meu intestino, eu perderia parte do intestino, talvez tivesse que usar uma colostomia. Quer dizer, com ele ali, eu não morreria, mas eu ia ficar sem movimento da perna direita, com a bolsa para urinar e uma bolsa para defecar. Então eu disse, não, eu prefiro fazer a cirurgia, que o risco maior vai ser morrer ou perder o movimento da perna só, né? Mas o risco de morte não era tão grande, não. O problema maior foi que eu tive trombose. E se você ficou com medo, cara? Não. Eu tava anestesiado, né? Não, mas antes de fazer a cirurgia, não te deu um medo assim? Será que é agora que eu vou morrer? Deu, mas deu um pouco. No começo deu bastante, depois eu fui trabalhando aquilo. E eu acho que foi isso. Cara, foi uma experiência muito interessante, muito boa pra mim. Porque, cara, eu tenho um medo de morrer hoje em dia muito, muito menor. Muito. Porque eu quase morri. Eu fiquei dias na UTI. Eu tive a trombose, eu tive rabdomiólise. Eu quase perdi a perna direita, a minha perna ficou inchada. Uma parte da perna ficou preta por causa do coágulo, né? E eu saí, um mês depois eu estava correndo na ergométrica. Então, assim, me safei, né? Mas é aquela coisa. Deu medo sim, mas foi um medo menor do que eu imaginei que eu fosse ter. E quais foram os pensamentos que vinham na sua cabeça, assim, cara, nesse momento de medo? Eu sou muito pragmático. Muito pragmático. Antes da cirurgia, eu deixei tudo tão desenhadinho, tudo tão organizado, que se eu morresse, eu não daria trabalho nenhum. E essa é uma coisa que eu acho que falta no Brasil. Caramba, cara, mas você foi muito... Cara, você sabia que nos Estados Unidos tem gente que faz testamento com 18 anos de idade? Eu acho isso maravilhoso, porque assim, nós vivemos numa cultura que lida muito mal com a morte. A gente acredita que se a gente tiver muita fé, não vai acontecer nada, né? Na verdade, não. As coisas, mesmo que você seja muito religioso e muito fervoroso, coisas horrendas acontecem com pessoas muito boas ou que têm muita fé. As coisas horrendas continuam acontecendo. Sim. Cara, eu testemunhei tanta gente morrendo ao longo da vida porque eu nasci numa família de pessoas idosas. E eu fico espantado que essas pessoas... Era muita gente idosa. Eu fui a única criança durante pelo menos uns 7 anos. E é uma família italiana imensa, com gente muito velha. E todo ano morria um. E quando essas pessoas morriam, elas davam muito trabalho. Porque ou a herança não estava organizada, o testamento não estava organizado, tinha dívida, tinha não sei o quê, tinha senha que ninguém sabia qual era. Não, eu deixei assim, olha, em caso de morte, a senha é essa. E deixei 2 pessoas... Você deixou isso? Deixei no meu computador. Abra a pasta tal. A pasta chama... Ela existe ainda hoje, tá? Ela é atualizada todo ano. Chama Thanatos. Que é morte. Deus da morte. Que é a morte, o Deus da morte. Abra, tá tudo ali. Eu não sou rico, mas eu tenho algumas coisas. Então, tipo, tenho um apartamento, eu tenho um sítio, né? Tenho direitos intelectuais, tenho senhas de banco, tenho uma série de coisas que... Tenho alguns itens colecionáveis, tipo, por exemplo, eu tenho um meteorito marciano. Cara, um meteorito marciano é uma coisa muito rara e muito cara. Eu quero que esse meteorito marciano vá para um museu específico quando eu morrer. Eu não quero que esse meteorito marciano seja vendido no eBay. Você percebe? Então, eu acho que eu tenho que ter essas vontades muito bem documentadas. Não garante que as pessoas vão seguir, né? Mas eu quero que esteja documentado. E você acha que essa experiência sua de quase morte tem a ver um pouco com a sua paixão pelo transhumanismo? Já era antes, eu já era transhumanista antes, né? Mas deu uma forçada assim, digamos? Na verdade foi muito irônico, porque eu descobri que eu estava com câncer no mesmo mês que eu passei no doutorado sobre transhumanismo. Aí eu lembro que quando eu vi, eu disse, cara... tem várias coisas que podem dar errado e eu vou ter que... Isso tem tudo a ver com o meu estudo. Porque se eu ficasse
aleijado da perna direita, eu teria que usar uma órtese robótica. Eu comecei a cogitar várias possibilidades. Eu vou pegar uma senhora órtese, né? Eu vou pegar a melhor órtese que exista. Eu vou fabricar uma órtese que me permita ter movimentos, não apenas movimentos perfeitos. Talvez eu consiga desenvolver uma super força na perna direita. Eu só pensava no homem de 6 milhões de dólares, né? Eu vou me submeter a experimentos, entendeu? Eu vou me dar como experimento para recuperar o movimento da perna, ou ter uma perna biônica, né? Ou qualquer coisa que me permita, que me possibilite ter uma melhor qualidade de vida. Eu só não conseguia parar de pensar como o que eu estava experimentando, o que eu estava vivenciando tinha tudo a ver com aquilo que eu estava estudando. Que tinha a ver com a extensão do tempo de vida. Você dizer isso, cara, é muito incrível, porque muitas pessoas não fariam isso. Mesmo, vamos supor, que tinham pessoas que fizeram essa tese, né, digamos, chegariam nesse momento e afrouxariam, na minha opinião. Então é muito legal, cara, você falar que você realmente faria tudo isso que você colocou. Mas eu acho que também a gente só descobre como as coisas são na hora H. Né? Exato. Eu achava que eu fosse ter muito mais medo. Porque eu vi muitas pessoas de minha família morrendo de câncer e eu tô falando de anos 80 e 90 e foi muito doloroso para elas, né? Eram casos tão dolorosos que eu desejava que elas morressem logo. Para acabar com aquilo. Mas o meu ponto é que é interessante como você se apegou até o final, sabe? Aos seus valores ali. Não, até a coisa do pragmatismo. A coisa do pragmatismo foi muito importante. Porque, cara, eram várias coisas. Eu tinha um filhote de gato. Se eu morro, o filhote de gato vai para quem? Ele vai virar o quê? Um post no Facebook? Alguém adote porque o dono morreu? Sim. Não, eu garanti um recurso ali para que o gato seja cuidado até ele morrer. Então, são coisas, cara, que eu digo que assim, que esse pragmatismo, eu acho que ele é muito importante. Para tudo na vida. Para isso, para fim de relacionamento, a gente tem que lidar com a realidade, com as coisas como elas são, né? Quando elas acontecem ou estão na iminência de acontecer, não é porque eu me jogo no chão e choro que as coisas vão mudar, né? Total. Então você dá uma respirada e fala: tô diante disso, o que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Talvez eu não possa fazer muita coisa, mas alguma coisa eu vou poder fazer. Legal. Alex, pra gente finalizar, cara, eu queria que você me respondesse só mais uma pergunta, então. A gente falou da morte, você teve esse momento de quase morte, mas hoje em dia, você ainda tem medo da morte? Cara, não tenho. Eu tenho medo da dor. Eu tenho medo da dor. Assim, doeu muito quando eu tive câncer. Quando eu falo doeu, não é doeu emocionalmente, não. Doía horrivelmente. Era uma dor horrorosa. Nenhum analgésico passava. Quando eu terminei a cirurgia, eu fiquei com sequelas durante vários meses. Eu senti uma dor horrorosa na perna. Que eu tive que tomar remédios para epilepsia para não sentir dor, porque nenhum analgésico fazia efeito. Então, a dor é uma coisa que... O risco de sentir uma dor horrorosa me incomoda muito. Morrer, não. Morrer não me... Eu diria que hoje em dia, medo não. Eu lamentaria por várias coisas. Tipo, tem filmes que eu quero ver, sabe? Eu tô meio que como... Eu conheci uma moça que estava terminal de câncer, ela era muito fã de Game of Thrones. Ela dizia: a única coisa que eu lamento mesmo é não ver o fim de Game of Thrones. Eu digo, cara... O livro, você fala? Não, o filme. A série, né? Eu acho que ela ficaria meio pé da vida com o que aconteceu no fim. Mas o caso dela foi até tão interessante que teve até personagens, atores, na verdade, da série, que mandaram mensagem pra ela, ficaram comovidos e tal. Legal. Eu tenho mais assim de perder coisas, sabe? Eu quero ver meus sobrinhos crescerem. Eu tenho sobrinhos netos, eu quero ver meus sobrinhos netos crescerem. Mas o lamentar por deixar de existir, não. Eu quero continuar existindo, lutarei o máximo possível para poder estender o meu tempo de vida, mas chegar num momento que não der mais, cara, medo de morrer, eu não tenho nem por que ter medo, porque eu não existi durante bilhões de anos, né? Eu só vou voltar ao estado natural, que é o estado de não existir. Como eu não acredito... Mas não é tão simples assim, né? Não é simples. Realmente não é simples. Eu tive que ter uma experiência disso. Mas assim, eu não acredito em vida após a morte, em consciência após a morte. Eu não acredito em inferno, em purgatório, não acredito em nada disso. Não acredito.
Se existir, me surpreenderá, mas também, sabe, não é uma coisa que eu não me sinto, eu não tenho que ter medo de um Deus que fica zangado porque eu não acredite nele. Porque eu digo assim, a aposta de Pascal que diz é melhor você acreditar em Deus, porque se você não acreditar e ele existir, você vai ser punido. Eu digo, olha, se esse Deus existir, ele não é Deus, ele é um demônio. Né? Porque, cara. Vai te julgar por um momento ínfimo ali em relação à eternidade. Não faz sentido. A aposta de Pascal não faz nenhum sentido. Ela é completamente boba. Se Deus existir, ele é perfeito. Então não tem que ter medo dele. Percebe? Eu não acredito que ele exista. Se ele existir, tá de boa, né? Tudo bem. Né? Eu vou olhar pra cara dele e dizer, olha, eu não tinha evidências. Mas, cara, não tenho medo da morte, não. Eu tenho medo da dor. Né? Porque a morte eu não tenho, porque a morte é ausência de dor, então. Não tem por que eu ter medo da morte. Alex, muito obrigado por ter vindo, cara. Obrigado a você, Cauê, pelo convite. Conversa. Deu para aprender muita coisa. Tenho certeza que o pessoal gostou também. Ótimo, estamos às ordens. Passa aí onde que o pessoal pode te encontrar, suas redes sociais e tal. Cara, redes sociais é @Dodsworth.magnavita, né? Meu nome é difícil de escrever, mas pelo meu nome, Alexei Dodsworth, não tem só eu, tem um transexual em inglês. Mas assim, se vocês acharem, eu não sou transexual em inglês, tá? Eu sou brasileiro. Então vocês vão me achar facilmente em redes sociais e é bem tranquilo me achar. Eu vou deixar na descrição também. E fala um pouco dos seus livros, que eu vou também deixar aí. Tá. Bem, na Amazon vocês acham quase todos, né? Eu escrevo ficção científica e quadrinhos. Não sei quando esse episódio vai ao ar. Provavelmente daqui umas 3 semanas. Tá, bem, então vou deixar uma coisa gravada para caso vá no ar nessa época. No dia 1º de agosto, vai ter o lançamento do livro 2057, uma coletânea, eu faço parte, lá no Rio de Janeiro, tá? Vocês vão poder localizar, é um bar, eu não me lembro do nome do bar agora, mas assim, dia 1º de agosto vai ter lançamento no Rio de Janeiro. 20 de julho, na Loja Monstra, eu vou estar no sábado, a partir de 16h30, lançando um quadrinho também. Na Amazon vocês acham todos os meus livros, acham meus quadrinhos, a maioria deles é de ficção científica. Show de bola. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui e considere se inscrever no canal, também seguir as redes do convidado e do podcast, vão estar na descrição. E é isso, muito obrigado e tchau, até a próxima.